Bandeirantes Acontece. 4h57, reta final aqui do Bandeirantes Acontece, mas dá tempo, hein? Dá tempo da gente acionar aqui o Eduardo Barão, direto de Nova York, nos Estados Unidos, para trazer os detalhes do que rolou nesse encontro, né, do Trump, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o Zelensky para negociar a paz na Ucrânia. Vamos então direto para lá, para os Estados Unidos, Nova York. Diga lá, Barão, ótima tarde para você. Olá, Danilo. Boa tarde para você, para todo mundo também no Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontraram na Flórida para discutir o plano de paz que pode colocar um ponto final no conflito entre Rússia e Ucrânia. Na saída, os dois se disseram bastante otimistas, acreditando que o acordo pode sair dentro de algumas semanas. Foi um encontro cercado de expectativas depois que Trump falou por telefone com o líder da Rússia, Vladimir Putin. Esse acordo de paz, até então, não tinha a participação dos países europeus, mas, na conversa, Trump telefonou para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que agora estaria alinhada também com o desejo dos Estados Unidos. Havia um temor de que a Rússia pudesse expandir seus ataques a outros países do bloco, mas agora há um entendimento de que faltam apenas 1 ou 2 pontos esse acordo para que ele de fato saia do papel. Seria assim um ponto final num conflito que já está durando cerca de 4 anos e seria evidentemente também um ponto positivo para o presidente Donald Trump, que tinha prometido colocar o fim ao conflito entre Rússia e Ucrânia assim que voltasse à Casa Branca. Obrigado, esse é o Eduardo Barão, direto dos Estados Unidos, né, de Nova York, o nosso correspondente. Aí não dá tempo para mais nada, a gente se despede por aqui. O primeiro, né, do nosso... Danilo, só acrescentar que hoje a Rússia acusou a Ucrânia de tentar um ataque com drones contra a casa de Vladimir Putin em Novgorod, que fica a 500 quilômetros de Moscou. Não é a casa onde ele mora, mas é uma casa dele. E ligou para o Trump e disse que isso pode atrapalhar as negociações. Um abraço, Danilo, Camille, até amanhã. Um abraço, Zaidan. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. E é com B de bola, B de boles, B de Bandeirantes, B de Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando com o Esporte em Debate desta segunda-feira, última segunda-feira deste ano de 2025.
Hoje é dia 29 de dezembro. Vamos juntos com o Esporte em Debate até às 19h30 ao vivo. Com muito esporte, muita informação para você. As últimas dos times de Campinas, Guarani, Ponte Guarani. As últimas do mundo da bola, a preparação dos times. Aquele período de contratação, de chegada, de saída, reforços, jogadores que saem, jogadores que chegam. Afinal de contas, daqui a pouquinho já começa 2026 e começam também para valer a temporada do próximo ano. Com o Campeonato Paulista já começando dia 10 de janeiro. 10 de janeiro, primeira rodada. O Guarani vai receber o Primavera. Aliás, esse é um jogo histórico para o Primavera, né? O Guarani, para a história, afinal de contas, vai ser o primeiro jogo do Fantasma na elite do futebol paulista. Pela primeira vez, o Primavera, que subiu este ano, foi vice-campeão da Série 2, vice-campeão também da Copa Paulista, tanto é que vai disputar também a Copa do Brasil. Vai ser a primeira vez que o Primavera vai disputar a elite do futebol paulista e a estreia justamente contra o Guarani. E no dia seguinte, no dia 11, será a vez da Macaca entrar em campo contra o Corinthians. E um detalhe, este jogo na Neoquímica Arena acontecerá com portões fechados, em função dos incidentes que ocorreram na final do Campeonato Paulista deste ano. No confronto entre Corinthians e Palmeiras, o Timão foi punido, perdeu vários mandos de jogos. Durante o ano, através de recursos, o Corinthians recorreu, mas para a primeira rodada, jogo com portões fechados em Itaquera. E é claro que a gente vai falar muito sobre estes e outros assuntos dentro do Esporte em Debate. Você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, com a marca, a tradição, a credibilidade, no FM em 85,7. Pelos nossos aplicativos, Rádio Bandeirantes Campinas, tem o Band Play, TuneIn, Band Rádios, tem também Rádios.net, uma infinidade de aplicativos para você ter o Esporte em Debate, o esporte da Rádio Bandeirantes na palma da sua mão. E é claro, também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Somos mais de 60 mil, quase 60.500 inscritos. Seja você também mais um inscrito do nosso canal, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E através do YouTube você pode participar, interagir conosco, registrar a sua audiência e, na medida do possível, claro, vamos falar o seu nome, ressaltar a sua participação, trazer o assunto em destaque aqui para a gente debater. Então, no nosso chat ao vivo, na nossa arquibancada, você participa no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sol, calor em Campinas, para você que está fora aqui da cidade, 32,9 graus. De acordo com o Sebagre da Unicamp, faz muito calor em Campinas. Você que está na praia aí, ó, de boa na lagoa, e quer saber as últimas informações do seu time do coração, saiba que aqui também está quente, hein? Muito quente em Campinas para o nosso último Esporte em Debate desta segunda-feira, né? A última segunda-feira, amanhã tem também o Esporte em Debate ao vivo. Daí vamos ter 2 dias aí de folga e no dia 2 tem os Donos da Bola ao vivo também na tela da Band, amanhã também. E, consequentemente, no dia 5, todo mundo volta a trabalhar. O timaço de Carlos Batista, que mais uma vez entra em campo para levar as últimas informações para você. Com os trabalhos técnicos de Elton Grimaldi na máquina do som, você que está no YouTube, olha a imagem do Elton Grimaldi aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, hoje também responsável pelos cortes no nosso streaming, na nossa live no YouTube da Rádio Bandeirantes. Eu convido você a partir de agora a participar e interagir conosco através do Fala Galera. É o 971021493, 19 o código de área, 971021493. Fala Galera para os bugrinos. Torcedor bugrino, você aprova as contratações de Luca e Ralfi? Para os ponte-bretanos, dos jogadores que deixaram a Ponte nas últimas semanas, qual, na sua opinião, vai fazer mais falta? Luiz Felipe, Léo Oliveira, o Anderson, Toró ou Arthur? Inclusive, esse tema a gente falou na semana passada, né? Então vamos repetir esse tema para você que não teve a oportunidade de participar. Luiz Felipe, Léo Oliveira, o Anderson, Toró ou Arthur? Além, é claro, da expectativa também de outros jogadores que podem deixar a Macaca em função desta situação e dos atrasos salariais. Luiz Felipe, Léo Oliveira, o Anderson, Toró ou Arthur, participe conosco. Mensagens de áudio, mensagens de texto, para você que vai mandar, evidentemente, a sua mensagem de áudio, mande aquela mensagem resumida, 20, 30, 40 segundos no máximo, para a gente ter o maior número de participações possível dentro do Esporte em Debate, que está apenas começando.
Vamos então com as pautas do Guarani. Com dores no joelho, Fernando Miguel vira preocupação e não deve mais jogar pelo Guarani. Goleiro relata incômodo no joelho operado em 2024. Fernando Miguel não descarta a possibilidade de aposentadoria. Esta manchete até às 16 horas, porque agora há pouco o Guarani já informou oficialmente que Fernando Miguel deixa o Bugre. Após 18 dias, o jogador já está avaliando de fato a sua aposentadoria. Ele tem 40 anos, voltou a sentir o joelho operado em 2024 e rescindiu o contrato em comum acordo com o Guarani. Este é o principal assunto do Bugre dentro do Esporte em Debate, é claro que já vamos debater. Ainda sobre o Guarani, o Bugre anunciou Luca e Ralf no final de semana e chega a 13 reforços confirmados. Atacante e volante já estão integrados ao elenco em Bragança Paulista. Luca assinou até o fim da temporada, enquanto o Ralf tem vínculo até o fim do Paulistão com possibilidade de renovação. Bugre ainda treina nesta terça-feira, folga quarta e quinta e retorna a Bragança Paulista na sexta-feira. Negociação para o futebol coreano é cancelada e João Vitor é reintegrado ao elenco bugrino. E o destaque do portal Carlos Batista do Guarani: Santos pode, não significa que vai ou já pagou, mas pode pagar até R$1,5 milhão em acordo por 3 atletas da base, promessas da base bugrina. Quer saber quem são esses jogadores? Acesse www.carlosbatista.com.br. Pautas da Ponte Preta: Luiz Felipe rescinde com a Macaca e é o 5º jogador a sair na pré-temporada. Desde 2022, no Majestoso, o volante está a caminho do Náutico. Além de Luiz Felipe, também deixaram a Ponte nos últimos dias o zagueiro Wallace, que nem sequer entrou em campo, os laterais Kevin e Gabriel Inocêncio e o volante Léo Oliveira. Serginho é outro que pode deixar a Macaca. Veiga tem proposta do Paysandu e pode assinar com o Papão para 2026. Em greve, elenco da Ponte só deve se reapresentar no dia 2 de janeiro, sexta-feira, às vésperas do Paulistão. Diretoria alvinegra conseguiu, na semana passada, depositar 1 mês de salários atrasados à maioria dos atletas. Mas isso não foi suficiente para encerrar o movimento de paralisação. Goleiro Matheus Kaiser e preparador físico Léo Cupertino entraram com ações contra a Ponte por falta de pagamento. E o destaque da Macaca no portal Carlos Batista: Marcelo Fernandes apoia elenco e espera acertos para encerrar greve. Quer saber o que disse o comandante da Macaca? Acesse o portal carlosbatista.com.br. Ainda hoje, notícias do dia. O comentarista, hoje, tanto o comentarista Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, quanto o Breno Beretta vão escolher um tema para comentar. O tema número 1 é o seguinte: depois de uma longa novela, o Flamengo chegou a um acordo com Felipe Luiz e sua comissão técnica e anunciou a renovação do contrato na manhã desta segunda-feira, a 3 dias do fim. O treinador, que receberá uma valorização salarial, vai assinar por 2 anos até o fim de 2027. Negociação acontecia desde o primeiro semestre e os últimos dias foram de muitas conversas até chegar a um denominador comum. Tema número 2. Entidade coloca Flamengo, Palmeiras e Fluminense como os melhores da América do Sul em 2025. O levantamento divulgado na última semana pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol conta a pontuação desde o dia 1º de dezembro de 2024 até 30 de novembro de 2025. O ranking sul-americano também considera outros 2 brasileiros dentro do top 10. O Botafogo está em 4º lugar, enquanto o Atlético Mineiro está em 8º. O melhor estrangeiro é o Racing da Argentina, na 5ª colocação. Tema número 3. A FIFA anunciou hoje que já superou a marca de 150 milhões de ingressos vendidos para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada pela primeira vez em 3 países: Estados Unidos, México e Canadá. A procura pelas entradas é um recorde, segundo a instituição, em apenas 15 dias de comercialização. Busca por ingressos representa 3,4 vezes mais que o número total de espectadores
e compareceram às 964 partidas das últimas 22 edições da competição desde 1930. E para fechar o Esporte em Debate, você já sabe, tem o Na Lata. É o Esporte em Debate desta segunda-feira. Comigo, Leandro Bolles, na apresentação, com Breno Beretta, Valdemir Gomes, já com Edu Pinheiro no Em Dia com a Bola e a ficha técnica do jogo. Elton Grimaldi na máquina do som, integrante do timaço de Gil Kleber. Comando de esportes é de Carlos Batista. E eu convido você a participar e interagir conosco através do 971021493 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esporte em Debate é um oferecimento de Seara. Está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Desktop, internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão à carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. E 300 Barber Shop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Deixa eu só registrar aqui as primeiras mensagens de texto, pra gente já, evidentemente, colocar a galera para participar conosco. E aí, Boles, tudo Band? Sim, tudo Band por aí. Tô ligado aqui na Praia Grande lotada e tem um baixinho cara do Batistão. Por acaso ele é gêmeo? Abraços, Leco. Não tenho essa informação, viu, Leco? Tira uma foto e manda aqui pra gente. Um abraço pra você. Feliz ano novo. Todos. Vamos, Flamengo, rumo a 2026. Aldeir, do Campo Belo. Ele mandou uma imagem aqui. A imagem do Danilo subindo lá no 14º andar e metendo a cabeça na bola e fazendo o gol que deu o tetra da Libertadores para o Mengão. Muito bem, o Breno Beretta já está por aqui para participar conosco. Alô, bebê, um grande e forte abraço para você. Boa tarde. Alô, Boles, um abraço para você também. Boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Felipe Luiz anunciou hoje, junto com o Flamengo, a renovação de contrato. Vai ficar no Mengão até o fim de 2027. E o Caio Jorge... Quem que tá querendo o Caio Jorge, jogador da equipe do Cruzeiro? O Flamengo, só que o Flamengo quer pagar 30 milhões de euros. Já o Cruzeiro, ele só aceita vender o Caio Jorge para o Flamengo por 50 milhões de euros. Essa é a situação. E já nós vamos conferir aqui uma entrevista exclusiva ao vivo com Farney Coelho, executivo de futebol do Guarani, para falar principalmente sobre a saída do goleiro Fernando Miguel. Boles. E que coisa, né, Breno? Você que esteve no último final de semana lá em Bragança Paulista acompanhando a atividade do Guarani, relatou que o Fernando Miguel estava treinou normalmente, né? E de repente vem esta bomba de que o goleiro, ele sentiu aí mais uma vez um problema no joelho e em comum acordo acaba deixando o Guarani, né? Foi uma bomba mesmo, até porque a gente tem imagens, vou pedir pro Elton Grimaldi, para quem tá nos acompanhando no YouTube, dar uma olhada do Fernando Miguel. Eu mesmo fiz as imagens no sábado, eu acompanhei todo o treinamento e ele treinou normalmente. Ele treinou sábado pela primeira vez, treinou ontem também, foram 3 sessões de treinamento, provavelmente deve ter treinado hoje pela manhã, e daí relatou as dores que ele vinha sentindo no joelho esquerdo, joelho que foi operado em março do ano passado. E daí o Guarani acabou rescindindo em comum acordo com o Fernando Miguel. Bom, antes e agora, nesse momento, acontecer isso do que durante o Campeonato Paulista ou durante a Série C do Brasileiro. Mas já o Farney vai passar todos os detalhes. Também a gente vai falar sobre a contratação do Ralf, tem a palavra do técnico Matheus Costa, que eu ouvi no último sábado, porque independente dessa situação, o Guarani está se preparando forte com os reforços
para a temporada de 2026, Boles. Boa, o Breno, que ao longo desta semana estará cobrindo os dois times de Campinas. Ele fala do Guarani, já fala da Ponte, fala também do Guarani. E agora quem fala é um ouvinte através do 971021493. Antes, já está na área. O comentarista da Palavra Fácil, fera da opinião, Valdemir Gomes. Alô, Tigrão, um grande e forte abraço para você. Boa tarde, Tiger. Alô, Boles. Boa tarde, um grande abraço a você, um abraço pro Breno Beretta, um abraço pros amigos da Bandeirantes. Já tava com saudades, viu, Boles? Ah, é? Impressionante, a gente carrega a pedra aqui o ano todo, mas quando dá uma paradinha a gente sente saudade, não é mesmo? Ah, não tenha dúvida alguma, Tigrão. É assim que funciona. Você queria que eu falasse sobre o quê mesmo? Pode ser sobre o Fala Galera? Se autoriza? Você não só está autorizado a falar, como também deve falar, Tigrão. Intime-me. Isso, está Manda pro ar então aí, galera. Está Fala Galera aí na tela. intimado, olha aí, ó. Intimado. Torcedor bugrino, você aprova as contratações dos veteranos Luca e Ralf? Luca veterano, Ralf veteraníssimo. Bom, vamos ouvir a galera, né? Por isso que é o Fala Galera, não é o Fala Comentarista. Mas como a gente aqui é palpiteiro, bisbilhoteiro e fala a respeito de tudo, e mesmo quando é pro ouvinte, é Fala Galera e não é Fala Comentarista, mas a gente também fala, até para sentir a temperatura da galera. Eu quero dizer que eu aprovo a contratação dos dois. O Luca é um fazedor de gols nato. Se estiver clinicamente bem, fisicamente, atleticamente bem, vai ajudar muito. E o Ralf, o Breno vai esmiuçar, é o repórter da Palavra Fácil. Ele vai esmiuçar tudo nos seus mínimos detalhes. Mas parece que o Ralf é com um contrato diferente. Um contrato por desempenho. Quantos jogos vai jogar e tal. Então eu aprovo que são dois jogadores vencedores, extremamente experientes, e que vão emprestar essa experiência em 2026 para um grupo que era bom de bola, mas que não tinha esse camisa 10, ou 8, ou 15, ou 25, ou 99. Qual o nome desse atleta que faltou para o Guarani? O Experiência da Silva. E agora está aí. O Experiência do Santos, o Experiência da Silva. Duas grandes figuras ao lado do Rafael Donato, ao lado do Cicinho, né? Entre outros jogadores extremamente experientes que o Guarani contratou, como o William Faria, que veio lá do Novo Horizontino. Então, principalmente no caso do Ralf, eu acho que com 41 anos tem que ser com cláusula de desempenho. Mas eu aprovo sim a contratação dos dois por tudo aquilo que acabei de dizer aqui no Fala Galera para o torcedor do Guarani. E agora, com muito suspense, o Fala Galera da Nega Véia. Dois jogadores que deixaram a Ponte nas últimas semanas. Qual vai fazer mais falta? Luiz Felipe, Léo Oliveira, Wanderson, Toró ou Arthur? Olha, eu vou fazer uma brincadeira aqui, deixa na tela por gentileza. Por gentileza. O Fala Galera da Ponte, eu vou fazer aqui por ordem crescente. O que é ordem crescente? O primeiro que eu falar, a falta é menor. E o último que eu falar, a falta é maior. E aí o torcedor já vai entender a minha linha de raciocínio. Então, de baixo para cima, em nível de importância da falta, do desfalque. Arthur, depois Wanderson, depois Toró e depois Luiz Felipe. Estão os dois, mas tudo muito próximo ali, muito pertinho. Luiz Felipe, Toró
e o Anderson, além do Léo Oliveira. São 4 desfalques sérios. O Arthur, pela liderança, vai fazer falta. Mas é um cara que tecnicamente não foi bem no ano e a Ponte está atrás aí de um lateral esquerdo, até onde a gente sabe, pois o Kelvin também parece que não ficou, né? Foi embora também. Parece que é isso. É que é tanta notícia, momento a momento, que às vezes a gente fica até meio vendido aqui. Hein, Breno? Kelvin também. O Kevin tá indo pro Londrina, né? Kevin... o PP tá por aí, né? Tá aí o PP? Não, o PP hoje tá salgando. Já tá salgando? Já. Volta a segunda. Puta que... Ô, posso falar um negócio pra você? Eu tô nessa bagaça faz 40... Puta que... faz 41 anos. E os caras não me liberam pra salgar. Não. O PP chegou agora, já tá sentado na janelinha. Já tá salgando. E você, Boles? Larga experiência, apesar de jovem. Grandes rádios de São Paulo, de capitais. Um dos maiores narradores do Brasil. Breno Beretta, Globo, SBT, Bandeirantes, Globo Belo Horizonte, em rede nacional. Não foi salgar ainda. Não. Boles não foi salgar ainda. Não. Tigrão tá aqui com a maior vontade, mas não pode. E o PP chegou agora e já quer sentar na janelinha. Tá bom, Boles, tá bom. Bom, então o Kelvin tá indo pro Londrina. Então a Ponte tá com uma carência grande porque perdeu os seus 2 laterais pelo lado esquerdo, mas tem esse jogador que veio lá do Paysandu, que joga nas duas, né? Joga nas duas. Aí, vamos ver como é que a Ponte se arruma aí por esse setor, né? Mas enfim, eu falei hoje na TV que eu vou esperar essa virada de ano. Eu quero dar uma trégua em qualquer tipo de crítica um pouco mais... Crítica plausível de quem está muito preocupado. Mas agora, dia 30, né? Porque hoje 29 já foi, né? 30, 31, 1º de ano, sexta-feira, sábado e domingo. Segunda, dia 5, a gente passa uma nova régua com os amigos lá da Ponte para saber como é que tá, para saber das perspectivas, se contratou mais alguém, como é que fica esse retorno muito importante dos jogadores, eles vão retornar, o planejamento com um prazo um pouco menor ou bem menor do Marcelo Fernandes. Então vamos lá, preocupação gigantesca com a macaca, mas a macaca é imorredora. Quando todo mundo pensa que não vai dar certo, acontece o que aconteceu na Série C, né? Não só sobe, com todas as adversidades e pedras pelo caminho, não só subiu, como ganhou o título. Então a Ponte tem do lado dela, além de pessoas importantes, e eu não vou citar nome de ninguém aqui, primeiro para não dar palanque para ninguém, e segundo para não cometer injustiça, de esquecer de alguém, eu quero dizer que a Ponte tem aquilo que poucos clubes do Brasil têm, que é uma torcida gigantesca e que não vai abandonar nunca. E enquanto a torcida estiver abraçando o time, a Ponte segue a sua trajetória. Estou muito preocupado, extremamente preocupado. Sei que o torcedor também está angustiado, mas as coisas estão se encaixando. E no dia 5, a gente passa uma régua de atualização, que daí é reta de chegada, já reta final de preparação para a estreia no Paulistão contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena. Então tá dado aí o recado do Fala Galera, tanto da Ponte quanto do Guarani, porque nós somos bisbilhoteiros. É Fala Galera. Mas aqui o comentarista também fala e opina junto com a galera. Boles, e mais uma coisa. Sim. O seu implante ficou 100 milhões de vezes melhor do que o implante do mão de alface. É porque tem uma situação extremamente importante, né? A lata ajuda, Idade. né? A lata ajuda, né, Tigrão? Daí quando você A coloca lata. uma situação, né, um acessório na lataria, melhora, não melhora? Você quando tinha o Claro. seu Opala 73
aquele que cada pisada era uma encostada num posto de combustível, aquela lataria perfeita. Quando você colocava acessório, o que acontecia? Ele ficava melhor ainda. Ah, explodia, crescia. A turma jogava até peça íntima dentro dele. Um abraço, Tigrão! Um beijo, Tigrão! Olha aí, ó. Direto de Long Beach. Calma, meninas, calma. Não se esbofeteiem. Um abraço, Tigrão! Um beijo, Tigrão! Não briguem. Calma que tem Tigrão para todas. Tem uma dessas aí que tá no grupo aí, que já era experiente e andou naquele Opala 73. Imagina como é que ela tá agora. Quem gravou essa vinheta foi Breno Beretta. Sabe quando aonde? iniciou aqui na Rádio Bandeirantes. Era a Rádio Escuta de Edu Pinheiro, hein? Rádio Escuta de Edu Pinheiro quando ele gravou essa Era vinheta. Fábio Madeira. Não, eu gravei lá no Majestoso. Eu encontrei umas meninas lá e eram meninas bonitas, viu, Tigrão? Não sei como elas estão hoje. Aí juntei todas no Alambrado e todas tinham, assim, uma atração muito grande pelo Tigrão. E daí elas gravaram esse áudio aí. É isso aí. Elas tinham atração, né? Eram todas deficientes visuais. São 17 horas e 28 minutos, é o Esporte em Debate. O ouvinte segue participando conosco, 971021493. Vamos com as mensagens de áudio, as primeiras mensagens. Já temos um convidado, né, Breno Beretta? Quem é que vai falar aqui? Farney Coelho, executivo de futebol do Guarani, vai falar principalmente sobre a saída do Fernando Miguel. Daqui a pouquinho, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Bora lá então, coloca a galera para falar, Elton Grimaldi. Boa tarde, Leandro Borges. Boa tarde. Aqui é o Valdemar, da Fala, Vila Valdemar. Miguel Vicente Cury. Tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa aí. A Ponte está na iminência de se licenciar do Campeonato Paulista por uns 2 ou 3 anos, porque não tem jogador, foi todo mundo embora. E por causa do negócio de transfer ban, essas coisas assim. E em ela se licenciando, qual é a punição? Qual é a divisão que ela tem que voltar a disputar passado esses 3 anos de afastamento? Explica aí para mim, porque uma Ponte não tem jogador e não pode inscrever ninguém, provavelmente ela tem que licenciar. Ou dar WO em todas as partidas. Perder sempre por 3-0. Explica aí para nós. Muito obrigado. Valeu, Valdemar, um grande e forte abraço para você, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua participação. Eu acho que a palavra, ou as palavras, né, ou a palavra licenciar não passa pelos lados do estádio Moisés Lucarelli, longe disso. Possibilidade é zero. Não tem, Zero. claro, a Ponte vive uma situação, como em outras épocas já passou por crises também, ela se reestruturou, se reergueu, o próprio Tigrão acabou de dizer aqui, ó, inúmeros problemas este ano, mas dentro de campo a Macaca conquistou o acesso e o título. Então, evidentemente que é um momento complicado, um momento delicado na história mais do que centenária da Associação Atlética Ponte Preta, mas a Macaca, o torcedor confia, o torcedor fica com essa situação realmente de pessimismo em determinadas situações, mas a Ponte vai passar por esse momento turbulento e vai voltar a ter dias de glória dentro e fora do campo. Por que dentro e fora? Porque dentro a Ponte foi campeã, acabou de conquistar um título nacional, o primeiro título nacional da sua história. Mas essa palavra se licenciar... acesso também. Acesso e título, se licenciar, eu acho que não passa pelos lados do Moisés Lucarelli nesse momento. E fez 22 pontos no Campeonato Paulista. Né? A Ponte foi 4ª colocada no geral, mas não conseguiu ficar em 8º. Não me perguntem por quê. Não me perguntem. Né? Não me perguntem, porque todo mundo sabe que o cara é ruim, mas vota... Não estou falando de futebol, não. Estou falando na política geral. Na política. Todo mundo sabe que o político tal é péssimo. Seja qual for o cargo dele. Aí o cara está no 10º mandato. Então, tem coisas que não dá para explicar. E o regulamento do Campeonato Paulista, que esse ano mudou, ele era um monstrengo. E ele só mudou, não sei se vai ser bom ou ruim, vou esperar. Ele só mudou por causa do calendário espremido, só tem 8 rodadas, tem que ser diferente. Então deram uma mexida aí, puseram a inteligência artificial. Aliás, essa inteligência artificial,
Parece que tem 3 clubes grandes do Brasil atrás dele. Joga de 10, ele é canhoto, tem um manejo de bola espetacular e chuta mais do que o Pepe. É a bola da vez. É só inteligência artificial agora. São 2 caras que os clubes brasileiros grandes estão atrás. O IA, o inteligência artificial, e o salário em dia. Esses 2 são os mais cobiçados do mercado da bola. Agora, com tudo isso aí que está acontecendo, essas dificuldades, mas a camisa da Ponte é diferente. As dificuldades estão aí, nunca ninguém, inclusive da direção, escondeu. Nunca. Então tinha um regulamento horroroso e a Ponte ficou em 4º, mas não conseguiu entrar entre os 8. Eu vou dizer de novo, isso aqui eu quero falar 1 milhão de vezes, se Deus me permitir. A Ponte ficou em 4º, mas não conseguiu entrar entre os 8. Então a campanha foi boa. E na Série C também foi bem. E os problemas estavam aí. Claro que financeiramente eles se agravaram no segundo semestre. O primeiro semestre estava ali, ó. Mas o título tal. Então, Valdemar, que é o nome do ouvinte, é quase Valdemir. É só trocar um I por um A. O último I, né? O último A do nome dele por um I, que ele fica Valdemir. Né? Ele tem 2 As, Valdemar. O quase xará, esquece isso daí, pô. Esquece. WO, possibilidade 0, é uma preocupação que a gente tem. Mas a possibilidade é 0, porque a Ponte tem time para botar em campo. Se vai fazer um bom papel ou não, é uma outra história, mas a Ponte tem time. A Ponte tem patrimônio próprio, jogadores da base, né? A Ponte tem alguns jogadores que têm contrato, alguns jogadores que já foi feito um acordo. A Ponte já pagou um salário, é muito pouco, mas saiu da inércia. A Ponte saiu da inércia. Tava ali aquele negócio, e não vira nada, e nenhum, e não entra nenhum. Entrou aí um piruzinho de Natal aí pra moçada, foi antes do Natal. Um salário. Tem 5, 6, 7, eu não sei qual é o número, tem o 13º. Mas a inércia o que é? Você tá parado. Você não anda nem de lado. A Ponte deu um passinho para frente. Quebrou a inércia. E quem sabe, na virada do ano aí, a gente possa ter uma surpresa boa. Boa. Que é preocupante. Nossa, aflitiva a situação. Todo mundo sabe. Agora, licença para voltar na 5ª divisão, WO, esqueçam. Esqueçam. A Ponte estará uniforme novinho, tradicional, um dos mais bonitos do Brasil em todos os tempos, no dia 11 às 16 horas, domingão. Deve ser jogo aí transmitido ao vivo, inclusive em canal aberto, pelo horário, e por ser Corinthians, e por ser Ponte, como não, a Ponte estará lá, perfilada, ouvindo o hino nacional, honrando a sua história, as suas tradições, suas conquistas e principalmente o seu torcedor. E esqueça, tudo o resto é um pouquinho de teoria da conspiração. Eu me preocupo com isso. Outro dia até me excedi um pouco aqui de preocupação como cronista que ama as coisas da minha terra. Como também me excedi num determinado momento histórico, num momento crítico do Guarani Futebol Clube. Mas me excedi com a melhor das boas intenções, tentando exatamente fazer com que a inércia fosse quebrada. E ela foi quebrada. Agora, essa possibilidade levantada pelo quase Valdemir, quase xará, é 0. Esqueça, Valdemar. Boa. Esqueça. Esqueça. Isso está fora de qualquer cogitação. Vamos na sequência, temos mais 4 áudios de ouvinte. Vamos colocar todos na sequência para a gente dar prosseguimento ao programa. Coloca no ar aí, Elton Grimaldi. Boa noite, Boris. Boa noite. Boa noite, mesa. Boris, é o seguinte, cara. Fala aí. Se eu fosse esses caras da Ponte Preta aí, da Ponte Preta, Marquinho, esse
rapaz que ganhou, esse homem que ganhou, tomava vergonha na cara. Sabe por que eles estão perdendo o time inteiro? O campeonato vai começar dia 12 ou dia 13 e o time não tá treinando. Esses caras acabaram com a Ponte. Que adianta ter subido da C para B e não ter time para jogar? Os melhores jogadores saíram fora. Luiz Felipe, que era para eles ganhar um dinheiro, eles não ganharam dinheiro no Luiz Felipe, porque o Luiz Felipe tinha contrato com a Ponte. Marquinho tem que sumir da Ponte, já era para ele ter pegado a mala e vazado. Não tem condições, os caras não têm capacidade de tocar um time de futebol. Um abraço, Mário de Hortolândia. Boa tarde, amigos da Band JP de Moraes, Padre Anchieta. Ô Boris, o Ralf eu aprovo, jogador bom, tem um passado recente aí no Vila Nova, jogando bem, jogando bastante, inclusive. Agora o Lucas é o seguinte, o Guarani acho que já está bem servido de atacante, viu? Tem os que ficaram aí, os que contrataram, tem esse garoto da base aí, eu esqueci o nome dele, muito bom, que eu apostaria nele para titularidade, goleador. Parece que o João Vitor está voltando também, então não sei se vai agregar muito não. Mas, pelo menos para opção, né? Pode servir. Um abraço, uma excelente semana para todos. Outro, muito obrigado. Mais uma. Boa tarde, Leandro. Opa. Vai ser bem rápido. A Ponte Preta, todos vão fazer falta. Eu digo todos, porque não vai ficar ninguém. Até o treinador vai fazer falta, que ele vai embora também. Contra o Guarani, eu sou ponte pretano, mas sou desportista. Eu sempre falei que o goleiro, para passar a régua, resolver o problema do Guarani, se chama Igor Vinhas. Quis o destino tirar esse rapaz aí que eles contrataram. Agora, se a diretoria for minimamente inteligente, vai atrás dele, porque ele é um goleiro que foi vice-campeão pelo Água Santa, ele estava no Remo, na reserva. Então, assim, reserva por reserva, ele era muito melhor que esse tal de Miguel, que agora se machucou e foi embora, né? E para terminar aqui, quando vocês forem entrevistar, entrevistem o presidente da Ponte Preta, né? Com o seu Eberlin, ele não fala nada, não responde nada. Quando você pergunta alguma coisa mais, ele já levanta o tom. Então, assim, não adianta entrevistar ele. Vocês não perceberam que ele se vitimiza, ele fala de gestões anteriores, dos processos de gestão anterior. A gestão dele já está aí com 10 milhões de dívida só com salário de jogador atrasado. Então é assim, ele não vê a gestão dele, ele só fala da gestão dos outros, né? Então vamos lá e entrevistem o testa de ferro que eles arrumaram. Eu, se eu fosse profissional na Ponte Preta, eu já tinha me mandado, porque não estão tratando com homens sérios, tá? Um grande abraço a todos. Paulo Neves da Vila Nova. Fala, Boris, amigo da Band. Opa. Bebê, Tigrão, uma boa tarde a todos aí. Em relação à enquete do Guarani, aprovado a contratação do Luca e do Ralf também, trazendo experiência para o time. 2 jogadores aí que já ganharam bastante coisa aí no cenário do futebol brasileiro, né? Então, aprovada a contratação dos 2. Queria fazer uma pergunta para o Tigrão aí e para o Breno Beretta também. Com a rescisão aí amigável devido a esse problema aí do Fernando Miguel, não seria a hora, ou existe a possibilidade do Guarani tentar uma nova investida aí no Diogo Silva, tendo em vista que o mesmo está sem receber, né? E sabemos que possivelmente totalmente insatisfeito lá em cima, né? Seria a hora de fazer uma investida aí no goleiro que já está aqui, a gente precisa de um goleiro para ontem. Queria saber do Breno Beretta aí se existe essa possibilidade. Um abraço a todos aí, é o Mauro do Clarão. Valeu, Mauro, um abraço para você. Olha, já a gente vai fazer essa pergunta pro Farney Coelho. Farney, que é o dirigente do Guarani, já vai falar ao vivo conosco. Olha, você tem algo que combina tanto quanto futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeskine na mesa. Todeskine apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeskine é sinônimo de qualidade, sabor e história e convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeskine é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal.
Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "O macarrão já está pronto", a emoção toma conta e aí é só partir pro abraço que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. É Todeschini, sim. É Todeschini, Se tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. Rádio Bandeirantes. 17h42 em Campinas. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. Leandro Boles.
Estamos de volta com o Esporte em Debate. Você segue participando conosco, 971021493. Agora são 17 horas mais 46 minutos. Deixa eu só dar uma passadinha aqui no YouTube. Tem muita gente no YouTube, hein? A galera metendo o dedão aí, deixando o like. O Amaury Bush de Paulínia. Damasceno, Sul, Ponte da Pele até o osso, mas infelizmente não vai ter time para entrar em campo contra o Corinthians. O Haddad Boles não paga jogador, não joga, estão certo. Quem mais aqui, ó? O Paulino, aprovo todas as contratações feitas pelo Bugre até o momento. Valeu, Paulino. O Francisco Lucena tá aqui conosco. O Amaury colocando mais em relação ao Guarani. Bugrino, feiticeiro, vamos, Bugrão. Carlos Matozinho sempre conosco. O Bugrino feiticeiro tá dizendo que Ralf, qualidade técnica ele tem de sobra, é um líder nato, experiente e respeitado. A torcida do Vila tem enorme carinho por este atleta que soma alta minutagem nos últimos 4 anos. Valeu. Quem mais aqui, ó? Kleberson, se referindo à minha rival, parecendo um time que joga no amador, fim de semana se reúne, tirando uma casquinha. Quem mais? Boles marca uma entrevista com o João Brigatti, o Damasceno, a gente tenta, né? Ele falou semana passada. Falou semana passada aqui o João Brigatti, né? E na semana passada o Eberdim também falou. O Torrano que não falou ainda, falou só na primeira, já que ele foi eleito, né? Isso. Mas enfim, quando tiver a oportunidade, a gente entrevista assim. Vamos falar do Guarani então, agora são 17h47 em Campinas. Vai lá, Breno Beretta. Bom, já vou direto conversar ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com Farney Coelho, executivo de futebol do Guarani, gentilmente nos atendendo, sempre solicitado. É claro que a torcida está muito esperançosa, Farney, com o time para a próxima temporada e animada com as contratações, mas hoje surgiu a grande preocupação por conta do goleiro. Até porque foi algo que a torcida pediu muito em 2025, o Fernando Miguel chegou e depois de treinar desde sábado, de sábado para cá, ele sentiu as dores no joelho e acabou rescindindo o contrato. Eu queria que você explicasse pra gente, pro torcedor do Guarani principalmente, o que aconteceu. Tem gente já criticando até o departamento médico do Guarani e como a gente não sabe realmente o que aconteceu, nada melhor do que você vir a público explicar pra gente. Um abraço pra você, prazer em tê-lo conosco mais uma vez aqui na Bandeirantes, Farney. Breno, boa tarde a todos, boa tarde ao torcedor do Breno, boa tarde a vocês. É por isso que vocês são diferentes, né? Porque vocês, em vez de estar falando bobagem, como tem muita gente falando, vocês ligaram para saber. Então é um prazer estar recebendo vocês e agradeço de antemão a oportunidade de poder falar com o nosso torcedor. Eu não sei se eu tenho tempo, Breno, mas eu queria explicar um pouquinho o processo. Fica à vontade. Como é que funciona a contratação. Tá. Então, assim, quando a gente contrata um jogador, ele não assina um contrato principal, a gente assina um pré-contrato. Esse pré-contrato prevê que quando o jogador chegue no clube, o jogador seja avaliado, né? Tem alguns critérios. Por exemplo, se o jogador chegar muito gordo, a gente pode rescindir. Se o jogador chegar machucado, a gente pode rescindir. Tem alguns critérios, né? A gente também tem que cumprir algumas coisas, né? De mandar passagem, de ter o hotel, né? De fazer a logística. Então, isso é o que prevê no pré-contrato. E dentro do pré-contrato, a gente gera depois o contrato especial de trabalho, né? O BID, que na verdade, inclusive, está fechado, né? Que a janela só abre no dia 5 de janeiro. Então, todos os reforços do Guarani hoje estão amarrados por esse pré-contrato. Porque o contrato principal, ele só poderá ser registrado dia 5 na janela. Quando os meninos chegam aqui, eles passam por alguns crivos, né? Algumas avaliações com o psicólogo, com a nutricionista, né, com os médicos, com os fisioterapeutas, né, toda a nossa equipe médica com psicólogo, toda a nossa equipe médica faz todas as avaliações, né, as circulares, a avaliação. Isso já passado pelo primeiro crivo, que toda vez que tem algum jogador que a gente tenha dúvida de lesão, a gente já conversa antes com o departamento médico do time adversário, a gente faz uma pesquisa a priori, né, antes de trazer o jogador para cá, para Campinas. Então, o Fernando, na verdade, terminou jogando. Ele fez uma cirurgia em 2024, não foi nesse ano. Ele terminou treinando apto dentro do Ceará. Ele fez uma ressonância no início de dezembro, no qual a gente teve acesso, nosso departamento médico teve acesso, e não era impeditiva, né, para que ele desempenhasse a questão profissional. Dentro de todas as avaliações que a gente fez no departamento médico, ele estava apto.
Infelizmente, só que ele tinha tomado uma injeção, isso a gente não sabia, tá? Ele tinha tomado uma injeção, uma infiltração, na verdade, no joelho, que também tirava a dor, né? Então também mascarava um pouquinho algum teste. E aí, quando ele foi para campo, infelizmente, 2, 3 treinos, e realmente era um goleiro muito diferente, a bola encaixava na mão. 2, 3 treinos, ele acabou sentindo, o joelho inchou de novo, e aí ele foi muito homem, acho que foi muito honesto, chegou pra gente, explicou que tinha feito uma infiltração, mas que não estava com dor, mas chegou aqui e realmente o joelho estava travado de novo, e é o que clinicamente a gente chama de recidiva, né? Ele teve uma relesão ali, na verdade, né? Voltou a lesão antiga dele. E aí ele foi muito homem, propôs, inclusive, o acordo, a gente propôs tratar ele aqui, tentar recuperar ele aqui, porque não é uma lesão que precisasse encerrar a carreira, mas aí a gente sentiu que ele já está no limite dele, né? Já faz 1 ano e meio que ele vem tratando e voltando, e aí até por um contrato mais longo, um contrato mais caro também, que é o salário dele, e com o pedido dele de sair, né, de pensando até em se aposentar, a gente acabou fazendo um acordo. Foi uma decisão difícil, uma dura, né, envolveu o treinador, o Elano, principalmente o presidente Romo, e tão rápido eu recebi essa notícia ontem no final da manhã. Eu já vim para Campinas, larguei o Bragança e já vim para Campinas, porque também não adianta a gente ficar se lamentando, a gente precisa aparecer o fato, tá aí, não tem como solucionar, a gente tem que, não adianta ficar lamentando, a gente tem que ir para o plano B e buscar no mercado a reposição à altura. Estamos ao vivo com o Farney Coelho, executivo de futebol do Guarani, falando a respeito de assuntos importantes, como, por exemplo, a saída do Fernando Miguel, e você disse que está em Campinas e já está trabalhando atrás de um novo goleiro. O Guarani já está próximo desse novo goleiro? É alguém que você já tinha tentado? Eu sei que você tentou várias opções, né, para jogar no Guarani, mas existe a possibilidade do Guarani anunciar esse novo goleiro ainda essa semana, Farney? Normalmente a gente trabalha com time sombra, né, com 10 atletas, né, para cada posição. Então a gente tem 10 goleiros monitorados. Desses 10 goleiros, 4 é impossível, porque já assinaram o contrato e não sairia, e 6 era possível. Então dentro desses 6, muito provavelmente dentro desses 6, a gente vai finalizar alguma negociação. A ideia é que finalize ainda antes do ano novo, para que ele já esteja aqui na representação dia 2 e a gente já possa seguir a nossa vida. Eu tenho mais perguntas antes de passar para o Boles, também para o Tigrão, mas só para encerrar da minha parte esse assunto goleiros, você vai buscar um nome na mesma linha, um jogador experiente, talvez um jogador que tenha jogado mais do que o Fernando Miguel nos últimos anos? Sim, na verdade o Fernando Miguel era um consenso, acho que todo mundo gostava muito. Se a gente fizesse uma pesquisa aqui com o nosso torcedor, com o nosso staff, né, com a nossa comissão, acho que era unanimidade. Infelizmente aconteceu, teve uma recidiva no joelho, acho que é coisa que a gente não controla, mas a reação a gente controla. Então a gente precisa tomar uma decisão rápida e buscar um goleiro do mesmo perfil, do mesmo nível, né? Claro, é difícil, um goleiro de Série A, mas eu acho que o perfil que a gente tem que buscar seja goleiro que esteja jogando Série B, Série A, nesse nível alto, porque realmente não cabe uma aposta para essa posição nesse momento. Estamos ao vivo com o Farney Coelho, executivo de futebol do Guarani, Leandro Boles, Valdemir Gomes, o Tigrão, também estão por aqui, vão fazer perguntas. Fica à vontade, Boles. Deixa eu começar aqui com o Farney. Farney, um abraço para você, obrigado por atender a nossa reportagem, né? Infelizmente esse fato é envolvendo o Fernando Miguel. E eu digo infelizmente porque vendo o histórico do atleta, né, nos últimos anos aí, e até declarações quando ainda estava no Ceará, a parte emocional, né, a gente percebe que realmente ela fica abalada, né, e deve ter ficado, evidentemente, mais uma vez, porque em uma das declarações que ele deu no Ceará, ele disse o seguinte: olha, eu gostaria só de voltar a buscar os meus filhos na escola, né, e ele estava até com dificuldade de andar num primeiro momento depois daquela primeira cirurgia. Isso realmente, para o jogador de futebol, é muito ruim, né, Farney? Um abraço para você. Boa tarde. É isso, na verdade eu acho que o que pegou mais nele, o Fernando Miguel é um líder nato, né? Foi líder onde passou, né?
E um baita homem, foi muito honesto com o Guarani, foi muito honroso até a atitude dele. De nos falar tudo e até abrir mão de tudo também, porque ele tinha um contrato longo aqui, ele poderia se acomodar em cima do contrato e ficar recebendo o Guarani, e daqui a pouco sentir alguma coisa e não jogar. E ele foi muito homem, né? E isso a gente precisa valorizar. Mas realmente o que a gente sentiu, daria para tratar, tá? É uma lesão tratável. O que a gente sentiu é que realmente ele está cansado, assim, está cansado disso, está esgotado dessa questão. Então, aí a gente optou também, até porque a gente tem 10 dias, 12 dias pro campeonato, a gente optou por fazer a liberação em comum acordo com ele, tá? Mas é uma dor, a gente sente isso dele, tá? A gente sente esse estado anímico dele bem dolorido, assim, sabe? Porque ele achava que dava, sabe? Ele achava que mudando o ambiente, que vindo para cá, ele ia conseguir reviver os grandes momentos da carreira dele e infelizmente não conseguiu. Não tenha dúvida. Bom, só para esclarecer um assunto, principalmente quando o Guarani, e você evidentemente deve ter chegado para você, começou na busca de um goleiro para se reforçar, visando o próximo ano, o nome do Diogo Silva, goleiro da Ponte Preta, veio à tona, muitos torcedores, o Diogo Silva está em Campinas, é mais fácil contratar um goleiro de regularidade. Gostaria de saber de você, que você esclarecesse esse assunto definitivamente, até acredito que você já tenha falado sobre isso em outras entrevistas, mas hoje, né, um assunto pontual hoje. De fato, o Guarani entrou em contato com o Diogo Silva, com o staff do jogador, com o empresário do jogador, ou não teve nada dessa situação lá atrás, e se haveria a possibilidade agora, diante dessa situação envolvendo o próprio Fernando Miguel? Farney? Não, até eu vou evitar falar de nomes, mas esse eu acho que é importante até para a torcida entender. O Diogo é um dos 10 que estão monitorados para a posição, é um goleiro que a gente considera um ótimo goleiro, mas o Diogo tem contrato com o nosso rival. E a gente não pode nem fazer proposta sem fazer uma negociação com o rival. Então, houve sim uma sondagem com normal monitoramento, para falar que a gente estava monitoramento, mas se ele saísse da Ponte, teria uma possibilidade de fazer um negócio. Mas hoje ele tem contrato lá, a gente não pode nem fazer contrato longo, a gente não tem nem como fazer uma proposta, nada do tipo, a gente não pode fazer nenhum tipo disso, até porque é sede, né? O pré-contrato a gente pode assinar 6 meses antes de finalizar o contrato principal. Então, assim, o que tem hoje, ele tem contrato lá, enquanto ele tiver contrato lá, a gente não pode abrir nenhum tipo de negociação. Muito bem, Tigrão, Valdemir Gomes, do Da Palavra Fácil, Farney Coelho está aqui conosco falando sobre a situação do Fernando Miguel, entre outros assuntos relacionados ao Guarani, às 17h58 ao vivo, Tigrão. É sempre um prazer muito grande a gente conversar aqui com o Farney Coelho, muito equilibrado, com bastante conteúdo, mas muito equilibrado na maneira de colocar as suas posições. Obrigado aí por você estar nos atendendo mais uma vez. E a gente já falou aqui recentemente sobre essa questão da falta de experiência do elenco de 2025, sobretudo na Série C, em alguns momentos cruciais, em que, por exemplo, no jogo contra o Náutico, ganhando de 1-0, pega lá uma ferramenta qualquer do massagista, fura a bola e acabou o jogo. E o Guarani acabou dando mole e tomou um empate que custou o acesso, entre outros resultados ruins, como aquele lá de Bruce, quando o time tomou o gol aos 50 minutos do segundo tempo e perdeu de virada. E aí você disse que, em alguns momentos, talvez tenha realmente faltado algo mais no que tange à maturidade, sem, claro, apontar o dedo para ninguém, mas foi uma constatação que nós também fizemos. E aí a gente vê nesse elenco Rafael Donato na defesa. Infelizmente o goleiro Fernando Miguel, seria o zagueiro, o Cicinho na lateral direita, o Fernando Miguel no gol, o Emerson, que já é um jogador rodado. E aí você vai para o meio campo, você tem Ralf, né? Você tem o Farias, que veio lá do Novo Horizontino. Você tem também a presença sempre muito importante do Diego, argentino, muito bom de bola, né? E aí à frente agora chega o Luca, entre outros jogadores importantes. Então nós não sabemos se todos jogarão no mesmo time, até acho que não, ou jogarão ao mesmo tempo. Mas você traz aí praticamente um time
de jogadores experientes, cascudos, rodados, e faz uma mescla legal com jogadores que já estavam aí jovens e com alguns outros que foram contratados. Você acha que o susto da Série C, com a classificação na mão, inspirou o Farney e seus pares para montar um time com uma mescla de bons jogadores, mas que aumenta a vivência, a maturidade e, acima de tudo, essa característica de time cascudo do Guarani, Farney? O susto de ter, por um ponto, não subido, fez com que vocês dessem uma revisada na estratégia de montagem do elenco para 26. Grande abraço para você. Não, muito obrigado pela mensagem, cara. Uma pergunta muito boa, assim, e também é importante que a gente coloque. A gente pegou vamos botar assim, o barco no meio do caminho, né? E o Elan tem uma frase muito boa que diz que a gente jogou mata-mata 4 meses, né? A gente já chegou na lanterna da competição com 0 ponto, e foi todos os jogos. Não tinha um jogo que a gente não entrava no ônibus e dizia, hoje nós temos que ganhar, hoje não tem jeito. Todos os jogos foram assim. Então a gente apagou muito mais incêndio, né? Hoje a gente está muito mais organizado em termos de processo, muito mais organizado em termos de metodologia daquilo que a gente realmente acredita no futebol, que é um grupo menor. A gente está com um grupo de 26, 27 atletas, o que permite também toda hora ter jogador da base, né, junto com a gente, que é um projeto importante dentro do clube, que resgata também a questão da formação no Guarani. E a gente aumentou a média de idade, que era de 24 anos para 28. Hoje a nossa média de idade do nosso elenco é 28 anos. Que eu considero uma boa média de idade para uma Série C. Óbvio que no Paulistão a gente precisa ter uma intensidade maior, e aí a gente tem alguns atletas, né, sem tanta grife, mas que eu acho que pode entregar bastante, né? O Igor Pereira tem feito uma pré-temporada muito boa, Natan Melo, Capoeira, que fez uma Série C, um dos melhores jogadores da Série C no CSA, foi para a Série B, era do Fortaleza, o Jonathan Costa, um zagueiraço. Então a gente consegue ter uma mescla, né, de jogadores mais experientes, como tu colocou aí, com esses mais jovens. E o perfil dos jogadores mais experientes também é importante. Porque a gente não trouxe só jogadores mais experientes ou mais velhos, né? A gente trouxe jogadores que conquistaram, né? Venceram, que sabem o que precisa para vencer. E estão trabalhando pra caramba, assim, tu olhar o Farias treinando, te dá uma sensação de leveza, de confiança no que nós estamos fazendo. Porque treina mais que os guris, sabe? E aí o Ralf é outra questão importante, porque ano passado a gente tentou ter vários jogadores, ninguém queria vir para o Guarani, a gente ligava e os caras, não, situação de rebaixamento está muito perto da Série D, né? Uma confusão, a gente não sabia se divagou aí pelo mundo do futebol, que o Guarani não ia pagar mais ninguém, então faltava credibilidade. A gente fez um trabalho de formiguinha, né? Durante muito tempo, visitando muitos clubes, visitando muitos empresários. E hoje os jogadores ligam, né? Como é que tá aí o Guarani? Os empresários ligam, tem um jogador tal, vamos botar o jogador aí. E o Ralf vem mais ou menos nesse sentido, né? Foi um pedido da direção, foi uma indicação da direção. Como vocês sabem bem, o processo aqui não interessa de onde vem o nome, ele passa por todos os crivos, né? Ali da análise de mercado, depois mesmo do Elano, do Matheus. A gente viabiliza ou não com a diretoria, a questão financeira, para depois a gente anunciar, independente de onde vem o nome do jogador. Então, o Ralf é um cara que todo mundo gosta no mercado, que veio com um contrato extremamente favorável ao Guarani, e eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai treinar forte, vai botar uma pulga atrás da orelha do Matheus, vai participar de vários jogos e vai nos ajudar muito na formação do Lucas Martins, do Mineiro, desses meninos que estão subindo, né? Então, realmente eu estou muito feliz com a montagem da equipe. Eu acho que temos uma equipe equilibrada para fazer um grande ano, para buscar os objetivos do Guarani. E eu só tenho a agradecer, né, a confiança da diretoria por nos renovar o contrato e as condições que estamos de trabalho e a confiança também do mercado do futebol, né, dos empresários, dos jogadores que abraçaram o nosso projeto para vir mesmo uma Série C e sabendo o tamanho da pressão, da cobrança que eles vão ter no Guarani esse ano, para abraçar esse projeto. Bom, estamos ao vivo com o Farney Coelho aqui na Rádio Bandeirantes, executivo de futebol do Guarani. Ô Farney, eu até elogiei esses dias aqui pro pessoal, né? Porque em 2025 vocês fecharam
praticamente todos os treinos, até nos derbys, né? E não resolveu muita coisa. E agora, no último sábado, já abriram treino. Pelo que eu sei, até o próprio Matheus comentou, isso deve ser frequente, pelo menos uma vez por semana, ou seja, até para a gente poder passar para o torcedor tudo que vem acontecendo no Guarani e ter um contato maior com os jogadores. O que vai mudar de 2025 para 2026? Eu sei que os processos também que estão sendo feitos nos departamentos, e você vem realizando um bom trabalho com relação a isso, já estão melhorando. Inclusive, essa semana você participou de uma reunião com os sócios do Guarani para explicar os processos, e eu acho muito importante essa transparência do lado do futebol também, né, Fábio? Na verdade, assim, a gente mexeu bastante na área da saúde e performance, que é uma área importantíssima. A gente está trazendo ciência para dentro do clube, tá? Ciência. Nada substitui o olho, eu tenho batido muito nisso. Eu acho que nada substitui o talento, né, das pessoas que trabalham com futebol, mas não cabe mais só o talento, a gente precisa embasar isso com ciência, né? Então, a gente trouxe muito dados, né? Dados na área da saúde e performance, dados na área de mercado, né? Muito dados. E isso foi a primeira coisa que a gente colocou dentro dos processos, né? Para vocês terem uma ideia, e por isso até estou aqui hoje falando para defender o nosso DM, porque foi bastante criticado aí com a questão do Fernando Miguel, e sinceramente não acho que eles tiveram nenhuma culpa nisso. No nosso DM, ano passado, no mesmo período de pré-temporada, a gente tinha 6 lesões. Hoje, com o mesmo período, com 20 dias de pré-temporada, 25 dias de pré-temporada, a gente teve uma contratura do Maranhão, mas nenhuma lesão. Então, isso eu acho que já é fruto de dados, de número, de ciência aplicada, de fisiologia, de controle de carga, e não é só não ter lesão, é diminuir a gravidade da lesão, né? E em pré-temporada, a gente sabe que é muito normal, né? Lesão muscular, principalmente, né? E a gente está praticamente zerado. Então, o trabalho da equipe interdisciplinar e da área de saúde e performance do Guarani está funcionando muito bem, me orgulha muito, porque foi uma área que eu mexi em 4 profissionais. Na área de mercado, a gente tem feito... Se fosse o ano passado e saísse um goleiro, eu estaria desesperado, porque a gente não teria jogadores monitorados. Hoje a gente já foi em cima dos jogadores que a gente já tinha monitorado, foi pesquisar cada um deles, como é que está a situação de contrato, para ver quais as possibilidades. Agora, claro que é questão de negociação mesmo com o clube que eles estão, com o próprio jogador, empresários, mas já não é aquele desespero de sair atrás de nomes, né? A gente já tem, né, alguns jogadores monitorados, e isso vai facilitando. E na comunicação, foi até um projeto de campanha do presidente e da chapa deles, transparência, né? Melhorar a comunicação do clube com o externo. E a gente tem feito isso em várias áreas, né? A gente tem colocado, aberto os treinos, né? A gente tem aumentado a questão das entrevistas dos nossos atletas, a gente tem melhorado a questão de divulgação de dados, de ir falar com o conselho, com os sócios do clube, apresentar o que nós estamos fazendo aqui dentro, né? Explicar a estratégia, abrir mais para entrevistas, né? Colocar mais, externar mais aquilo que está sendo feito aqui dentro do Guarani. Isso a gente tem como estratégia, foi uma promessa de campanha do Rômulo, e que a gente está tentando implantar praticamente em todos os departamentos. Bom, só para fechar com você, Farnen, até agradecendo já a sua participação, sempre a atenção com a Rádio Bandeirantes, com a tela da Band também. Tem muita gente aqui perguntando de goleiro. Eu sei que você não vai falar realmente quem que tá em primeiro ou em segundo aí em opções, mas vocês chegaram a ir atrás do Bruno Brígido, pelo que eu sei, né? Jean, goleiro, eu soube que vocês chegaram a ir atrás. Igor Vinhas e Ivan, talvez. Existe a possibilidade aí desses 6 de um dos 4 ou mais de um desses 4 aí? Breno, tu é um amigo e eu agradeço demais o espaço de vocês. É sempre um prazer mesmo falar com vocês da Bandeirantes. Eu acho que vocês são muito lúcidos no que vocês falam, mas realmente tudo que eu falar agora em termos de nome, além de criar expectativa na torcida, pode dificultar alguma negociação. Então realmente essa eu vou me esquivar e não vou responder. E deve fechar com algum goleiro, pelo menos.
Não, vamos fechar. A expectativa é que a gente consiga até o ano novo fechar com o goleiro. Ô Farney, só uma última na minha parte, aliás, são duas em uma. Você falou sobre o Maranhão, o Breno já havia trazido a informação. É preocupante, e uma outra em relação ao que os torcedores aqui nesse momento estão participando e pedindo. Outros atletas virão, talvez aí um meia, um atacante. O Guarani ainda não fechou o seu elenco para esse início do Campeonato Paulista, né? A gente pode trazer ainda uma ou outra peça, tá? A gente tem um pouquinho de margem financeira, não muito, mas tem um pouco de margem, né? Tem alguns atletas também que a gente pode estar emprestando ou liberando, né? Que tem contrato curto, e que a gente acha que tem que ter uma rodagem, ou não vai ter tanto espaço aqui dentro do Guarani, então a gente tem margem também para aumentar um pouco essa margem financeira para fazer uma ou outra investida. Mas não tem o desespero, assim, sabe? A gente vê que tá praticamente todas as posições, a gente tá tendo boas brigas, né? A gente lembra que o mercado não... Eu nunca usei bengala nem desculpa, tá? Pô, o Guarani tá me dando todas as condições para poder contratar. Não vou dizer para vocês que o mercado tá difícil, ou que a gente tem pouco dinheiro, eu acho que a gente tem que ser criativo, né? Mas realmente meia, a gente tem o Diego Torres e o Isaac, é muito difícil um clube de Série C ter dois meias desse perfil, é difícil, porque os times de Série A do Brasil tem poucos meias, né? Não está se formando mais como a gente formava antigamente, então não é uma questão até cultural agora de nós tentar buscar esse jogador, esse perfil de jogador, um cara mais armador. Mas óbvio que a gente, se aparecer um bom nome no mercado, a gente está atento, né? Algumas posições, eu acho que, por exemplo, o 8, a gente não tem um reserva imediato para o Igor Pereira, né? Talvez na Tamela possa fazer ali, né? O Cauã Jesus talvez faça ali, mas a gente, de característica mesmo, só o Lucas Martins, que é da base, né, que subiu agora. Então, talvez uma outra posição a gente possa buscar no mercado, mas não tem aquela carência. E sobre o Maranhão, ele teve uma contratura, provavelmente fique fora, não sei, porque eu não fiquei em Bragança ontem e hoje, mas provavelmente ele fique fora do treino amanhã, descansa no dia 31 e primeiro, no dia 2 já deve ser reintegrado, já deve estar treinando com o grupo. Eu só esqueci de perguntar, Farney, se o Ryuta Takahashi, se ele vai ser emprestado ou se tem a possibilidade dele ficar no Paulistão. Desculpa, Breno. Breno, assim, ainda não apareceu nada interessante que a gente acha que ele vai evoluir, né? O Ryuta é um menino que a gente está tentando fazer a transição dele profissional, ele tem 21 anos. Se pintasse um clube que a gente tivesse uma estrutura, que tivesse um campeonato bom para ele jogar, que a gente pudesse ver que ele fosse evoluir, eu acho que faz sentido, simplesmente no primeiro semestre a gente emprestar ele. Mas até agora não apareceu nada assim atraente. E por enquanto ele está nos ajudando, está entrando nos treinos, está entrando nos jogos treinos, né? Tanto ele quanto o João Vitor estão na mesma situação, são meninos que estão treinando bem e que a gente tem um carinho porque são ativos aqui do Guarani. O Boles. Vamos lá para fechar com o Farney. Só para fechar a tampa. E já que é para fechar, vou meter logo duas em uma, rápido. Vai lá. Não vou fazer comentário agora, só a pergunta. Farney. No contrato do Ralf, tem alguma cláusula de desempenho, de performance, para que ele... Porque o contrato me parece que é curto até o fim do Paulista. Se for diferente, você me corrija, por favor. Então, especificamente, se tem cláusula de desempenho ou não, de performance. E a segunda, claro que você não vai falar de números absolutos, mas só fala pra gente qual que é maior. A folha de 25 que terminou a Série C ou a folha que está sendo montada para 2026? Essa folha está 200, acho que uns 250. Deixa eu olhar aqui e já te digo agora. Eu estou com o computador aberto na minha frente, tá? Mas não é muito maior, não. Em torno de R$290 mil, tá? Essa folha é maior do que a de 2024. 2025, aí já tá a grana do Luca e do Ralf? Todos os atletas. Legal. A gente está com 290 mil a mais do que... E aí a gente tem um acordo com a direção, e se a gente não conseguir viabilizar alguma negociação, ou passar 2, 3 fases de Copa do Brasil, que após o Paulista a gente abre mão de um ou outro atleta para fechar a conta no final do ano. Equilibrar. E o Ralf, o contrato?
O Ralf tem um contrato de produtividade, sim, a princípio pelo Paulistão, né? Até ele quis fazer isso, até a gente pensou em fazer até o final do ano. Ele, não, deixa eu me sentir bem, deixa eu ver como é que eu vou estar, e aí depois qualquer coisa a gente renova para a restante da temporada. Então, a princípio ele veio para o Paulistão, mas com a possibilidade de ficar o ano inteiro. Ô Farney, muito obrigado pela atenção mais uma vez, pela entrevista muito boa, esclarecedora, não só pra gente, mas principalmente pro torcedor do Guarani, já desejando um feliz ano novo pra você, um ótimo 2026, que o Guarani conquiste os objetivos tanto no Paulistão, na Copa do Brasil e também na Série C do Brasileiro, e boa sorte na contratação do novo goleiro também, Farney. Obrigado, que Deus abençoe todos vocês, todo o nosso torcedor, todos os ouvintes da rádio, que a gente tenha um 2026 abençoado para todos nós. Valeu, muito obrigado ao Farney Coelho, participou conosco ao vivo. Então, para você que está ligando o rádio agora, o goleiro Fernando Miguel rescindiu amigavelmente com o Guarani, 18 dias de Guarani, voltou a sentir a contusão no joelho e o Guarani agora está atrás de um novo goleiro, mas o próprio Farney não trouxe mais detalhes, só garantiu que passou ano novo, o Guarani terá, tem que ter, né? Passou de Guarani ano novo, mesmo ter. Foram 3 dias, né? Que ele foi anunciado, pegou férias, Sim. Aí ele chegou no sábado, eu assisti o treino de sábado, em loco. E já, Bolis, eu sei que tem muito intervalo, muita coisa pra fazer, merchan. Já, mais tarde, eu passo detalhes sobre o time do Guarani e também a palavra do Matheus Costa. Fechado. Olha, o Marcelo Simões sugere Kaique França. Tava lá no Sport, né? Não terminou como titular no Sport. Bom goleiro. Quem mais aqui? O João Busso, sempre conosco. Na opinião dele, os dirigentes deveriam parar com essa história de time lá de baixo, time lá de cima, de um rival, deixar isso pra torcida. Eu concordo. Mas isso, né? Vem, infelizmente, já de algum tempo. Começou com dirigentes, com torcedores, com dirigentes. Isso acaba acontecendo atualmente, o que é muito ruim, né? Fala o nome do time, é muito mais fácil. Já mais opinião aqui no programa Dentro do Esporte em Debate. São 18 horas e 17 minutos. Eu tenho um recado para você da 300 Barbershop Campinas. A personalização da sua barba, do seu cabelo, para a sua melhor versão. O seu estilo em destaque, qualidade e cuidados diferenciados. Conheça a 300 Barbershop Campinas, a maior rede de barbearias de São Paulo, agora também no Shopping Iguatemi. Um espaço diferenciado para os homens que gostam de se cuidar. O melhor tratamento para sua barba e seu cabelo. Serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e também no nariz. 300 Barbershop Campinas. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. E você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então corre lá, confira e renove o seu visual. Agora, né, a passagem do ano, vai fazer aquele corte legal, bacana, aquele corte na barba, no estilo, para iniciar 2026 com estilo. Siga no Instagram, no @300iguatemi ou acesse o site 300campinas.com.br para saber muito mais. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Ô, Boris, vamos lá. Eu cheguei a citar na entrevista, né, que o Farney não pode confirmar os nomes, né? Ele até confirmou que foi atrás do Diogo Silva, goleiro da Ponte Preta, um dos 10 monitorados na sua pergunta. Agora, eu cheguei a citar o Jean, que é filho do Jean que jogou no Guarani e depois saiu direto do Guarani para a Ponte Preta. Sim. E ele realmente foi consultado. Só que pelo que eu soube, e não foi checado nem desse lado da ponta do Guarani, foi de outro lado. Pelo que eu soube, o Guarani ofereceu pouco pelo que ele ganha. Porque o Guarani também não tem tanto dinheiro para pagar, para investir em qualquer posição, né? Tem aí próximo dos 100 mil reais, na casa disso, para investir em um goleiro. Mas o Jean, que é muito bom goleiro, filho do Jean, que para mim foi o melhor goleiro que eu vi, né, em loco, vestindo a camisa do Guarani, ele segue no mercado. Melhor ele que Gleger, Jorzinho? Ah, melhor. O Gleger vai me desculpar, mas dos que eu vi... Olha aí, Gleger. Não, o Gleger foi um grande goleiro do Guarani. Grande goleiro. Agora, o Jean, pra mim, foi o melhor de todos. E o filho dele joga muito também. Jogou no Bahia, jogou no São Paulo.
estava no Cerro Porteño e está no mercado. Agora, se tem a possibilidade ou não, aí é o Guarani que tem que ir atrás, né? É isso aí. Bom, vamos com mais uma bateria de participações dos ouvintes. Vamos lá, coloca na sequência aí Elton Grimaldi, a galera participando conosco através do 971021493. Boa tarde, amigos da Bandeirantes. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí pro Tigrão. O Tigrão, o seguinte... Quando o Eberlin veio a semana passada e deu uma entrevista, você perguntou sobre o transfer ban, ele ficou nervosinho, falando que vocês estavam desconfiados que não tinha pago, que não tinha pago o transfer ban. Aí a Ponte contrata o jogador, por que não escreveu o jogador se diz que o transfer ban tá tudo certo? E esse dinheiro ainda que tá bloqueado na conta da Ponte, tá bloqueado mesmo ou já sumiram com o dinheiro? Um abraço a todos aí. Vamos lá, Tigrão, respondendo rapidamente, seu nome foi citado aqui na pergunta do ouvinte. Não, eu perguntei do transfer ban porque é sintomático, né? Sim. Se não acertar o transfer ban, não consegue inscrever. Questão de bloqueio de conta, a Ponte, eu não tenho essa informação. A Ponte está tentando, através do seu departamento jurídico, esse desbloqueio que o vice-presidente já falou aqui, o Marco Eberlin, por várias oportunidades. Que esse bloqueio é que atrapalhou muito o segundo semestre da Ponte, continua atrapalhando até agora, né? Agora, ele disse o seguinte, que a Ponte não estaria contratando, ele inclusive usou essa expressão. Você acha que vai entrar lá com quem? Com o Júnior? É claro que a pergunta, ele ficou um pouco chateado com a pergunta, né? Mas o que é que ele disse? Assim, o que eu consegui aprender da pergunta. Ele disse o seguinte: claro que existe um controle sobre essa situação, né? Senão a Ponte não estaria contratando. Vai contratar jogador para não inscrever. Pelo menos foi o que eu entendi, né? Ele ficou um pouco agitado no momento dessa pergunta. Normal, é o estilo dele, de às vezes ser um pouco mais contundente, mas o que eu entendi é que o transfer ban não está resolvido ainda, mas será resolvido e os jogadores serão inscritos. E a gente espera que isso aconteça. Ô Tigrão, se você quer um detalhe, você, o Boles e quem está nos acompanhando, o próprio Farney, ele deu uma letra durante a entrevista a respeito de inscrever jogadores. Os times só podem inscrever a partir do dia 5. Por exemplo, por que a Ponte vai pagar o transfer ban hoje ou pagaria há 10 dias? Se pode acontecer de novo algum bloqueio, isso pode acontecer a qualquer momento, e os jogadores só podem ser inscritos a partir do dia 5. Eu tô imaginando que eles vão fazer isso a partir do dia 5. Ó, já tem o dinheiro do transfer ban aqui, vamos pagar a partir desse momento. Já tá tudo definido quem que vai inscrever pro Paulistão, então a gente inscreve, mas só pode a partir do dia 5. Esse ano foi assim, né? Esse ano foi assim. Virou o ano, a Ponte começou a anunciar os reforços. Talvez, também em função disso, e sem querer ficar dando esse tipo de detalhe que o Breno acabou de dar, que também você vai, né, pô, a grana tá aqui, já tá, então ele tem que ter, claro que existe, pô, uma série de ações, de execuções, e pode vir penhoras e outras coisas mais aí, pela situação momentânea da Ponte. Então talvez por isso que ele tenha se excedido um pouco, ao dizer, pô, peraí, muitos confrontos, tivemos muitas, como é que ele falou? Embargos auriculares, quer dizer, bate-papo, embargos auriculares, ou embargos etílicos. Eu falei, opa, peraí, pô, embargo etílico não, que isso? Pô, aí você me entrega no ar, pô. E outra coisa, isso é lá atrás, né? Isso é quando eu tive algumas conversas picantes com o Marco Eberlin, mas ele assumiu, lembrando, em 96. São 2006, 2016, 2026. São 30 anos atrás. Então é bastante tempo. Então, mas ele sempre teve esse estilo e nessa resposta
Ele falou, pô, mas nós já tivemos tantos embargos auriculares e etílicos. Será que você ainda não aprendeu a me conhecer? Ele não disse com essas palavras, né? Mas ele deixou no ar o seguinte, pô, a gente sabe o que está fazendo aqui. Então, provavelmente é isso. Se você só pode inscrever no dia 5, ou a partir do dia 5, por que é que você vai chegar agora e falar, o Transferban já caiu e a grana está disponível para fazer a inscrição? Por que você vai declinar isso agora, divulgar isso agora, se você pode ser sancionado judicialmente? O que é ser sancionado judicialmente? Esse valor pode vir a ser penhorado, bloqueado. Então, quando eu fiz a pergunta, foi exatamente dentro dessa essência que o ouvinte acabou de me perguntar, Bolis. Sim. É isso? É o que o ouvinte nos pergunta. A gente tem aqui, às vezes, a pretensão, nem sempre a gente consegue, de ser uma espécie de porta-voz do torcedor e não do clube. Porta-voz do clube e assessor de imprensa do clube. A gente aqui tenta ser uma caixa de ressonância do torcedor. E tá aí, o ouvinte perguntou no ar agora. E eu repassei a pergunta antes dele me dizer isso. E eu senti que esse problema não vai ter. Eu espero que eu tenha interpretado certo, que seja exatamente essa a leitura da resposta, bastante contundente, um pouquinho ácida, sem problema nenhum. A gente está aqui para jogar água na fervura, é meu feitio, e graças a Deus a entrevista transcorreu muito bem e sem maiores intercorrências. Então, pelo que eu interpretei, apesar de ter ficado um pouco excitado o Eberlin ao dar essa resposta, né, que ele até não entendeu direito, mas, pô, como é que a essência da resposta para mim, como é que a Ponte estaria contratando e os caras treinando? Pô, até parece que você não me conhece. Ele disse isso com outras palavras. Boa, Tigrão. Mais uma, aliás, mais participações da galera aqui antes do break. Fala, pessoal. Boa tarde aí, Bolis, equipe. Só recapitulando a entrevista do vice-presidente, agora vice-presidente da Ponte. Ele disse que o Kevin e o Wallace, que acabou de chegar, eles saíram não por questão financeira. Se eu não me engano, ele disse que o Kevin teve uma lesão aí durante o retorno aos treinos e o Wallace, né, que veio do Atlético Goianiense, apresentou um desequilíbrio muscular e por isso resolveram procurar outras equipes. É isso mesmo? Ou eu entendi errado aí? Um abraço. Amigos do futebol, boa tarde. Tô vendo aí o Tigrão aqui hoje pegando leve em relação à Ponte Preta. Só que a preocupação é muito grande. Vai fazer 8 meses de salário atrasado. O Tigrão está correto. Ele vai aguardar até segunda-feira a bomba. Jogadores com 7 meses de salários atrasados, pagando um mês, vocês acham que vai resolver o problema? Outra situação, os jogadores que lutaram pela Ponte Preta, que defenderam a camisa da Ponte Preta, que foram campeões, que foram embora, receberam? Não receberam. Então, é complicado. E os funcionários? Os porteiros, as faxineiras, enfim, será que receberam pelo menos um mês? Como que esse pessoal está se mantendo? Como que esse pessoal está levando o pão de cada dia para dentro de casa, para os seus filhos, para os seus netos? Qual é a situação da Ponte Preta? Hoje vir falar que não está conseguindo pagar porque o dinheiro está bloqueado, quem está aí trabalhando não tem nada a ver. O pior é que entra na justiça, isso demora para receber, ou talvez não vai nem receber. A Ponte Preta deveria acontecer igual acontece com qualquer empresa hoje. Não pagou, fecha as atividades. Bolis. Vamos lá, antes do intervalo. Vai lá, Tigrão. Meu nome é Adolfo, tem mais um pouquinho. Campinas.
Ele falou o nome aí, né? Quer pôr o finalzinho de novo, por favor? Vamos lá. Adolfo, né? Acho que é Adolfo do Taquaral. Qualquer empresa hoje não pagou, fecha as atividades. Eu esqueci de me identificar. Meu nome é Adolfo, aqui do bairro Taquaral, Campinas. Boa, Adolfo. Pois não, Tigrão? Não é, Adolfo, um abraço para você. Não é questão de estar pegando leve ou pesado. O que eu acho é que existe, inclusive por nossa parte aqui, não é isso não. O meu estilo, a minha maneira de conduzir a minha profissão vai ser sempre a mesma. Sempre foi assim. Só que já existe uma saraivada de críticas. De nossa parte, de outros companheiros de imprensa. Você vê a manifestação do torcedor, ela é toda muito pesada. E hoje é dia 29, né? 29 de dezembro. Quer dizer, o ano está aí nos estertores, realmente. Então não adianta vir repetir tudo, porque é isso, que não sei o quê. Sabe, às vezes aquela cobrança um pouco mais contundente. Toda ela já foi feita, ela gera às vezes até algum desgaste junto à parte da torcida, junto à direção, mas a gente aqui, como eu disse, a gente não é assessor de imprensa do clube. A gente tenta ser uma caixa de ressonância do torcedor. Agora, adianta chegar aqui e repetir tudo, sabendo que esse ano não acontece mais nada e sabendo que existe uma data prevista do retorno dos jogadores com a comissão técnica para retomar o trabalho, para a gente ver e avaliar exatamente com qual material humano a Ponte vai disputar o campeonato. Então não adianta, não é questão de pegar leve ou pegar pesado. Tem coisa que é produtiva e tem coisa que acaba sendo improdutivamente repetitiva. É só isso. Aí no dia 5, baseado em fatos, se precisar e ele estiver disponível e aceitar o convite, o vice-presidente fala com a gente de novo, não tem problema nenhum. Passa uma nova régua, como eu disse aqui, ó. Fechou assim, vamos inscrever, o elenco é esse e estamos conversando. Agora ficar aqui atirando no dia 29 de dezembro, onde o ano se encerrou. Se encerrou, amanhã 30, 31, nem banco abre. Acabou, primeiro do ano, dia 2 é uma sexta, aí é sábado e domingo. Então, eu tenho certeza que está todo mundo trabalhando muito para trazer melhores notícias no dia 5. Não é questão de pegar leve ou pesado, até porque não é função minha pegar leve ou pesado. Minha função é opinar em cima de fatos. Eu já opinei aqui, já declinei ou já declarei toda a minha preocupação e no dia 5 espero poder fazer uma análise um pouco mais abalizada, com mais consistência, em cima, exatamente, de fatos concretos. Hoje a gente ainda não sabe, mas temos uma previsão de data de reapresentação, trabalho, avaliação do elenco, etc., para o dia 5. É só isso. Não se trata, nem vou pegar mais leve nem mais pesado. Vou apenas expressar aqui a minha opinião. Eu ganho para isso. E religiosamente em dia. Apenas isso, nada mais que isso. Não é pegar leve ou pegar pesado. Agora, se eu disser que não estou preocupado, aí eu vou estar mentindo para o meu ouvinte. Olha aí, 2025 está terminando, 2026 está chegando. Saia na frente e comece o ano novo com a Desktop, a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade com ofertas a partir de R$ 79,99. A Desktop entrega conexão 100% fibra ótica em todo o interior e litoral paulista. Já são mais de 1 milhão de clientes que confiam em uma internet rápida, estável e que está sempre ao seu lado. Assine agora e garanta uma internet de qualidade para toda a família. Perfeita para trabalhar, jogar online e maratonar suas séries favoritas. São planos que cabem no bolso para fechar 2025 com chave de ouro e começar 2026 com ainda mais diversão. Ligue 0800 100 0102.
0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou visite a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Ô, Boles. Vamos lá, bebê. E já eu vou trazer alguns trechos da entrevista que o vice-presidente da Ponte, o Marco Eberlin, nos concedeu semana passada, até porque tem muitos ouvintes mandando perguntas, né, justamente sobre coisas que ele falou. Então a gente vai esclarecer todos os detalhes, falar da saída do Luiz Felipe também, já todos os detalhes sobre a Ponte Preta aqui na Rádio Bandeirantes. Ainda sobre o Guarani, como eu estou falando dos dois hoje, o Farney, é claro, ele nos concedeu entrevista, vai estar o corte já no YouTube também, para quem quiser acompanhar e não pôde acompanhar, sobre a saída do Fernando Miguel, e ele não quis falar sobre nomes, até para não atrapalhar negociações. Tem uma pessoa que me passou uma informação aqui, é claro que eu preciso checar ainda se o Guarani tem interesse ou não, mas me falaram no Luan Poli, goleiro que deixou a equipe do Cuiabá, fez 14 jogos pelo Cuiabá, temporadas 2023-2024, ele estava no futebol do Irã, tem 32 anos, conhece o Luan Poli? Gosta do futebol dele, Gleg? Eu vi Gleger aqui, tô te chamando de Gleger, Boles. Não lembro do Luan Poli. Cuiabá teve um bom momento na temporada de 2023, né, no Campeonato Brasileiro. Mas ele jogou só esse ano. Mas era o Walter, né, o goleiro naquela ocasião, né? Depois o time acabou caindo. Enfim, surge aí como um nome, ele fez 43 jogos pelo Sport em 2020. Aí na temporada 2023-2024, pelo time do Irã, ele jogou 9 jogos, imagino que em 2023, e em 2024, 30 jogos. Beleza, bom, são 18 horas e 37 minutos, você segue participando conosco, 971021493, mensagens de texto, mensagens de áudio pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. E todo fim de ano a gente cuida mais dos outros. Tem doação de brinquedos, de tempo, de atenção. Parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa: as pessoas. E é assim que a gente se conecta, através de pequenas ações que geram grandes impactos. Cooperar é da nossa natureza. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolles. Estamos de volta com Esporte em Debate. Agora são 18h41 em Campinas. O Breno Beretta já está chegando para trazer informações da Macaca. Antes, eu tenho um recado para você da Rocha Autopeças. Tá precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, onde você encontra tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e também de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado, tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Então solta a vinheta da Macaca. Vamos lá, bebê, Band Beretta ao longo desta semana, atualizando os dois times de Campinas. Agora é a vez da Macaca, Breno. Bom, primeiro a gente vai falar da saída do Luiz Felipe, volante da Ponte Preta. Foi mais um a sair da Ponte, jogador importante na temporada de 2025. Tá aí, para quem tá nos acompanhando no YouTube, ele fez um agradecimento. Obrigado, Macaca querida, postou nas redes sociais no último sábado, acertando com a equipe do Náutico. É mais um jogador que deixa a Ponte e acerta com o Náutico. Já tinha acontecido com o Alisson, zagueiro, né? Ou melhor, com o Anderson, zagueiro, com o Anderson, zagueiro, e também com o Toró, atacante. Os dois foram para o Náutico e agora o Luiz Felipe também acertando com o Náutico. Quais jogadores já deixaram a Ponte Preta? Pedro Rocha foi para o Juventude. Outro jogador que foi para o Juventude, o Léo Oliveira, também jogador importante, titular. Arthur, lateral direito, foi para o América. O Wallace deixou a Ponte Preta por conta de um desequilíbrio muscular. O Kevin deixando a Ponte Preta, indo para a equipe do Londrina. O Lucas Cândido foi para a equipe do Caxias. Esses atletas já deixaram a Ponte. Já eu vou passar sobre os jogadores que estão no atual elenco da Ponte Preta, que o Marcelo Fernandes conta com eles para a disputa da temporada 2026. Mas antes nós vamos ouvir um trecho do vice-presidente da Ponte, o Marco Eberlin. Ele explicou a respeito justamente de situações de jogadores que já saíram da Ponte e tem muita gente com dúvida ainda. Vamos acompanhar. Por que saíram alguns jogadores? Léo Oliveira recebeu uma proposta para receber mais do que o dobro do que ganha na Ponte Preta. A Ponte Preta não teria como cobrir essa oferta. É um jogador de mais de 30 anos. Se é um ativo do clube, você briga dali, briga daqui e segura. Agora, como é que você vai... Estou te dando um número, não estou dizendo que seja isso, tá? O próximo disso. O jogador ganha 35, teria um aumento para 50, mas recebe uma oferta de 120. Como é que mantém um cidadão desse aqui? Não tem como, tá? Pedro Goleiro, a mesma coisa.
Presidente, aqui já atrasou outras vezes, confio no senhor, sempre recebi. Mas eu quero jogar, eu quero brigar para ser titular, eu quero ser titular. E diante do excelente campeonato que fez o Diogo, eu não acredito que eu terei muita chance. Vamos trocar aí o que eu tenho de débito, aqueles acertos todos, o senhor me libera? Foi feito isso com o Pedro. Tá? O Wallace é um jogador que veio agora, mas acabou apresentando um desequilíbrio muscular muito grande, da ordem de quase 30%. E preferiu sair, voltar, retornar, se preparar. O Kevin precisava muito de dinheiro, mas também voltou das férias contundido, se machucou nas férias. Tá? Parece que foi feito um acordo no dia de hoje para liberar. Essa é a verdade. A Ponte terá um time para estrear contra o Corinthians. O Anderson. Tá? Quem? O Anderson. O Anderson não foi noticiado, ele tinha 2 meses de salário atrasado, ingressou na justiça e saiu. Bom, já eu vou trazer detalhes também, né, em números para os torcedores até saberem quais jogadores que ingressaram na justiça. Mas antes, até para seguir a ordem cronológica dos fatos, né, tem muita gente perguntando, a Ponte vai ter time para entrar em campo contra o Corinthians? O próprio vice-presidente da Ponte, o Marco Eberlin, disse nessa resposta final aí, a Ponte vai ter um time competitivo para disputar o Paulistão. E vai ter um time, claro, para enfrentar o Corinthians, jogo marcado para o dia 11 em Itaquera, Arena Corinthians. O time deve se reapresentar na sexta-feira, às 14 horas, no estádio Moisés Lucarelli. E uma das perguntas que o Tigrão fez foi justamente sobre essa questão de transferban, e a gente vai acompanhar agora o que disse o vice-presidente da Ponte, o Marco Eberlin. Você acha que a torcida da Ponte dorme um pouco mais tranquila, com esse elenco treinando e se preparando a partir de quando? Olha, eu tenho falado a verdade. Ninguém gosta de trabalhar sem receber rigorosamente em dia seu salário. Tá? Os jogadores estão muito bem condicionados. Tá? Deixaram de treinar ontem e hoje pela manhã, que depois estariam liberados para retornar no final de semana. Olha, no final dessa próxima semana, conforme acordado, acredito que esteja todo mundo treinando. Então eu tô perguntando no feeling, que não é pro Valdemir que você tá falando. De jeito nenhum, você está falando para o torcedor da Ponte. Pelo seu feeling e por aquilo que vocês estão construindo em torno do tema, a Ponte vai... Essa é a palavra tranquilizadora que eu gostaria que você passasse com convicção ou não para o torcedor da Ponte. A Ponte vai conseguir inscrever os bons reforços que contratou até agora e mais alguns que devem chegar por aí? De novo, Valdemir. Eu tive como um astuto, não só competente e honesto. E eu fico triste quando alguém possa duvidar de uma diretoria, falar assim, não estou duvidando. 12... Não estou duvidando, quero que você transmita essa tranquilidade para o torcedor. 13 jogadores e ficar na dúvida se vai cair o transferban, Valdemir? Como é que alguém responsável fala, não vai cair o transferban? Então não vamos contratar ninguém, vamos pro Júnior. Ótimo, excelente. Já tô satisfeito, pelo amor de Deus, poxa. Já estou satisfeito com a sua resposta. Bom, aí mais uma resposta do vice-presidente da Ponte, do Marco Eberlin, deixando claro que a Ponte vai pagar para derrubar o transferban e vai inscrever jogadores. Eu até citei agora há pouco, até na audiência rotativa do rádio, a gente entrevistou o Farney Coelho, executivo de futebol do Guarani, e ele disse, a partir do dia 5 é que a gente pode inscrever jogadores, ou seja, isso vale para o Guarani e vale para a Ponte Preta também. Então, a partir do dia 5 é que a Ponte pode inscrever os jogadores para a disputa do Campeonato Paulista. Eu vou passar aqui uma lista com os atletas que a Ponte hoje tem à disposição no elenco. Quem são eles? Goleiros: Diogo Silva, Thiago Coelho, recém-contratado, Vinícius e também o Guilherme. Laterais pelo lado direito: Pacheco, João Gabriel e o Brian Borges, recém-contratado.
Laterais pelo lado esquerdo. Gabriel Braga, só tem o Gabriel Braga porque o Danilo Barcelos ainda está se recuperando, provavelmente só para a Série B do Brasileiro. Então, lateral esquerdo vai ter que contratar ou mesmo tentar pegar mais jogador da base. Zagueiros, Simon, o Alisson Maia, recém-contratado, David Braz, recém-contratado, e tem o Edson também que está com um futuro incerto, se ele fica na Ponte ou se ele vai embora. Volantes, Rodrigo Souza, Gustavo Teles e o Tarek, recém-contratado. Meias, Elvis, o Serginho também está com um futuro incerto, tem uma proposta do Paysandu, então não sabe se fica. O Cristiano, recém-contratado, e o Diogo Mora, que é da base. Atacantes, o Gé, que está se preparando muito bem, inclusive começou a treinar antes. O Bruno Lopes, o Miguel, o Diego Tavares também tem um futuro incerto, não se sabe se ele vai ficar na Ponte. O Ebert, recém-contratado, e o Vitor Pernambuco, também recém-contratado. A situação financeira a gente abordou bastante com o vice-presidente da Ponte, o Marco Eberlin, a respeito de salários, né, que a Ponte está tentando quitar situações com os atletas que vão permanecer para a temporada 2026, e a Ponte, na véspera de Natal, um dia depois dessa entrevista, essa entrevista foi no dia 23, no dia 24, a Ponte pagou um mês de salários atrasados, até para dar uma tranquilizada. A Ponte conseguiu uma manobra financeira nos bastidores para pagar um mês de salários atrasados. É claro que ainda não é o suficiente, mas a Ponte está tentando, como disse o Tigrão agora há pouco, nos bastidores está tentando reorganizar a casa para, é claro, começar a pré-temporada efetivamente na próxima sexta-feira. Está marcada a reapresentação dos jogadores. Sexta-feira, 14h, no estádio Moisés Lucarelli. Ou seja, ainda essa semana o time deve se reapresentar. O Marcelo Fernandes, tem muita gente perguntando nos bastidores. Ele fica, ele vai embora? O próprio vice-presidente da Ponte, o Marco Eberlin, disse na última entrevista, nessa entrevista que eu estou soltando trechos, em um dos trechos ele até leu uma mensagem do Marcelo Fernandes, falando que confia na diretoria, que só vai ficar quem quiser ficar. Pelo que eu soube, houve uma consulta do Londrina, que perdeu o Roger, em cima do Marcelo Fernandes, mas até agora o Marcelo Fernandes permanece na Ponte Preta. Também tem um acordo para pagar os salários atrasados do Marcelo Fernandes e da comissão técnica, mas pelo que eu soube, ele permanece na Ponte Preta. Bom, agora a gente vai ouvir um outro trecho do Marco Eberlin falando sobre a questão financeira da Ponte. Vamos acompanhar. Cabe o jornalismo ser investigativo e mostrar para a torcida da Ponte o que houve com a Ponte Preta. A Ponte Preta foi arrombada, tá? A Ponte Preta foi estuprada. Acabaram com a Ponte Preta. E aí eu quis mostrar o porquê que a situação chegou dessa forma. Eu não estou me isentando de nada aqui, não. Não me isento jamais, assumo responsabilidade. Quando caí, falei, fui eu que caí, nós vamos voltar, tá? Agora tinha que esclarecer. Porque senão o torcedor não vai entender nunca. O Breno teve lá e fez aqui 40 minutos de exposição de números. O Breno fez isso. Não fez exposição nenhuma, Valdemir, desculpa. Ele falou ali no relato, mas não houve discussão, não houve você que é do meio defendendo, debatendo, dizendo aqui tá certo, aqui tá errado. Houve um relatório que foi lido aí, mais nada. Tinham que ter pedido para renunciar aquelas pessoas que fizeram isso com a Ponte Preta nos últimos 20 anos. Tinha que pedir para eles ter uma renúncia coletiva. Tá? Tinha que pedir para eles que fossem embora do clube. Eu pedi e teve renúncia. Teve renúncia de quem? O Abdala. Você tá de brincadeira. Você pegou o filhote, você tinha que ter pego o tubarão, pô, não o peixe-espada. Eu não tenho essa informação. A Abdala quase que não fez nada. Se você viu os números como você tá falando, a Abdala, como eu, pagou incêndio. O Marquinhos. É que você quer que entre uma pessoa lá. Você falou o seguinte. Desculpa, sem ofender, sem nada, em respeito à tua opinião. Tranquilo. Você tem dinheiro no bolso? Não, então não seja presidente. Tá? Eu só entrei para dar entrevista,
tá? O torcedor da Ponte merece muito, tá? Eu acho que outras pessoas, e não estou falando do doutor Torrano, não. Esse é parceiraço e vai ser um grande presidente da Ponte, tá? Eu só fiquei louco quando você falou em renúncia. Quem arrombou a Ponte Preta, você não pediu renúncia, tá? E eu ainda vou conseguir achar algum órgão de imprensa que possa escancarar o que foi feito na Ponte Preta. Só isso, tá? Se te respeito, você é um homem de caráter, é honesto, é competente no que faz, mas falar de renúncia, fale de quem estragou a Ponte Preta. Marquinhos. Não vamos falar de agora, não, porque agora, e pode me excluir disso, tá? Me exclui disso. Mas não. Quem tá na Ponte hoje é herói. Bom, a gente colocou todos os detalhes. Aliás, tem muita gente até hoje discutindo nas redes sociais aquele programa especial que eu fiz dentro do Esporte em Debate, né? E tá lá, quem quiser no YouTube, Contas da Ponte Preta. Pode buscar Contas da Ponte Preta no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Tem lá cerca de 40 minutos explicando toda a situação financeira da ponte. Quando o Eberlin diz, e com razão, que destruíram a Ponte Preta, financeiramente, os números estão lá e realmente destruíram. Foi isso que foi feito nos últimos anos. A irresponsabilidade financeira de quem comandou a Ponte Preta, isso eu vou falar há um bom tempo, porque lá estão todos os números, né? Não vou entrar em detalhes, mas lá estão todos os números. Realmente destruíram a Ponte Preta financeiramente, com várias questões de empréstimos e dinheiro que foi utilizado sem a Ponte Preta ter esse dinheiro, e se criou uma bola de neve, é claro. Mas agora a ponte precisa se reorganizar financeiramente. E é isso que, como disse o Eberlin e o próprio presidente Torrano, no dia que eu tive na eleição na Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, eles vão tentar fazer. O próprio Torrano disse, olha, eu tenho um plano, tenho ideias, mas não vou passar para vocês nesse momento. Ele disse que a ponte vai tentar resolver problemas como as mini-metas do Vadão, tentando resolver por partes, porque são muitos problemas. Até o Eberlin citou aí por último, nessa resposta, olha, quem tá na Ponte Preta hoje é herói, porque problema atrás de problema. Por exemplo, eu vou citar as duas últimas ações. 2 jogadores entraram, um jogador e o preparador físico, o goleiro Matheus Kaiser, né, e também o preparador físico Leonardo Cupertino entraram com ações contra a Ponte Preta por falta de pagamentos. Isso aconteceu nesses últimos dias. 15ª Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, R$1 milhão em cobranças. Quem que entrou então? O Léo Cupertino entrou contra a ponte, o Matheus Kaiser, o Maguinho, o Anderson, o Johnny Lucas, o Lucas Cândido, o Everton Brito, o Gustavo 25, o Jean Dias e também o Ricardo Oliveira. Como eu disse, a ponte na véspera de Natal pagou 1 mês de salários atrasados. Precisa de uma situação financeira? Precisa. Até porque a situação é difícil, mas a ponte está tentando. É aquela situação do copo meio cheio e o copo meio vazio que eu falei na hora do almoço na tela da Band, né? A ponte acabou de conquistar o acesso e muita gente duvidava que a ponte ia conquistar o acesso e também o título da Série C do Brasileiro, mesmo com problemas financeiros. Jogadores foram saindo ao longo da Série C. Muita gente duvidava que os que ficaram conseguiriam, e a ponte conseguiu tudo isso. A pressão é muito grande na ponte porque a ponte é um time grande do interior, tem torcida de time grande, uma torcida apaixonada que é o maior patrimônio do clube. A ponte tem história de time grande e é um time grande do interior, ou seja, sempre vai ter uma cobrança. A ponte pode conquistar um título amanhã do Paulistão que no dia seguinte vai ter cobrança do torcedor. E é claro, vai ter cobrança da imprensa também. Então a gente espera que a partir da próxima sexta-feira, com a reapresentação do elenco, essa situação principalmente financeira, e que vão chegar as cotas do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil também vai chegar, da Série B do Brasileiro, a ponte consiga se reorganizar
para fazer um bom ano de 2026, né, Bolis? É verdade. Olha, há mais de 65 anos a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas Seara. É feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Você já conhece o levíssimo Seara? Ele é feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos sódio e 30% menos gordura. Você encontra produtos Seara no Iga Atacado, que é o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy Dunlop, na região do Satélite Íris. Você chega fácil de BRT do Terminal Campo Grande. Agora, se for de carro, fique tranquilo. Tem estacionamento coberto no local. Tem Iga também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana e na Mega Loja de Sorocaba. Seara no Ica Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. 7-2, para amarrar o assunto Ponte Preta dentro deste bloco, antes do intervalo comercial, eu quero a sua opinião, Tigrão. Eu já falei, né? É. Eu já falei da Ponte, já falei no Fala Galera, viu, Bolis? Sim. E já falei também, é que tem gente que não estava ouvindo aquela hora, o programa é longo. E falei também respondendo a alguns ouvintes aí. Eu acho que nesse momento, dia 20, hoje já dia 30, né? Porque o 29, em termos de dia útil, já acabou, depois das 18 horas aí. Então, eu vou esperar. O presidente disse aí, né? O vice-presidente, o Marquinho. A Ponte vai inscrever os jogadores que foram contratados. A inscrição, ela se inicia a partir do dia 5. Que coincide em termos de data com a expectativa que todos têm do retorno da Ponte aos treinamentos, do elenco e da comissão técnica aos treinamentos. Então não é questão de dar trégua, de pegar leve ou de pegar pesado, até porque esse negócio que é muito polêmico do jornalismo investigativo, eu disse aí na entrevista, se o Breno tiver aí pode colocar de novo, é que a gente vai pensando alguns trechos, porque não dá para colocar a entrevista toda no ar. Ela teve a duração de 53 minutos, né? Impraticável. É metade do nosso programa, quase. Então, não dá. Mas eu disse numa das respostas, respeitosamente, que eu não vou fazer jornalismo investigativo. Eu acho que isso é função do Conselho Fiscal do clube, de Ministério Público, etc. É questão de ponto de vista. Nem tenho tempo para isso. Nem tenho tempo e nem quero. Ah, mas então nada. O São Paulo está lá às voltas de uma cassação do seu presidente e está pipocando denúncia toda hora. E, inclusive, gravíssimas. E quem que foi atrás? Não foi a imprensa. Não foi a imprensa. Foi o Ministério Público. Então, se existe irregularidade, que ele usou alguns termos aí que eu não vou usar, os termos que ele usou. Eu acho que eles são impróprios para relatar a situação fática. Eu não vou usar os mesmos, mas porque isso, aquilo, estupro, isso aqui. Eu não vou repetir tudo o que ele falou, até porque acabou de falar aí, né, nesses trechos. Mas se existe irregularidade dessa monta, existe lei no país. Precisa a imprensa ir lá? Tem o Ministério Público, tem o Poder Judiciário. Se existe tudo isso de irregularidade, que as pessoas que cometeram as irregularidades, que paguem por isso. Agora, é a imprensa que vai fazer isso? Não sou conselheiro da Ponte, pô, nem do Guarani. Eu não sou membro do Conselho Fiscal, nem deliberativo, nem sócio de clube nenhum. Sou sócio aqui do Valiense.
onde eu faço as minhas caminhadas e vou nas festas. Mas eu não sou do conselho deliberativo, nem da diretoria. Sou um simples sócio. E graças a Deus pago a minha manutenção em dia. Sou adimplente. Agora, até porque é baratinho. Se fosse muito caro, eu não sei se eu estava adimplente, não. Mas... então, essa função, o Breno foi lá, depois veio e ficou acho que mais de 40 minutos no ar. Ô, Tigrão, números, dívidas, etc, etc. Pode chamar, então... Tigrão. Não, Breno. Não, tá aí, tá aí, eu falei. Ó. É 15 segundos, ó. Vamos colocar aí. Ele falou que não ia ficar olhando pro retrovisor. Eu não vou fazer jornalismo investigativo. Eu não vou passar a mão, não. Eu não sou... Vocês usaram não, nem eu vou passar informação, Lucas eu não vou fazer jornalismo investigativo em administração anterior e nem da sua. Por isso que o clube tem um órgão soberano chamado Conselho Fiscal. Peraí, eu falei por isso que existe o Ministério Público. Valdemir, e você já declarou aqui inúmeras vezes. Não, você já declarou inúmeras vezes que a ponte foi roubada. Nunca ninguém pediu direito de resposta aqui. O dia que pedir vai ter. Tá aí, Tigrão. Aliás, eu voltei. Precisava, Breno. Você citou e eu voltei a falar que nas contas, naquele vídeo do programa especial, que inclusive depois você comentou do YouTube, as contas da Ponte Preta, ficou bem claro pro torcedor tudo que aconteceu. E o Eberlin tá certo, a ponte foi destruída por quem passou pela Ponte Preta. Ele tá certo. A gente só não utilizou essas palavras, mas lá os torcedores viram. Tanto é que é um dos vídeos mais assistidos do YouTube da Rádio Bandeirantes nesse ano. E o que eu disse agora há pouco é o seguinte. Nesse momento de muitas dificuldades, eu não vou ficar chegando às raias do oportunismo e ficar aqui pisoteando em cima de situação que é caótica. A ponte vive um estado tecnicamente falimentar. E todo mundo sabe disso. A dívida é impagável. Então, ou compõe, ou chama os credores, ou faz uma RJ, que eu perguntei isso também. Perguntei sobre RJ e sobre SAF. Não, chamar uma RJ, declarar todo... nós vamos ter uma auditoria de um órgão independente, de uma auditoria internacional. Ótimo. A dívida é essa aqui. Se entrar com a recuperação judicial e conseguir um pedido de recuperação judicial e conseguir ter a aprovação, né? Isso for realmente aceito no Poder Judiciário, e se for partir para uma SAF, eu perguntei sobre RJ, sobre SAF. Tá aqui, o SAF. Não estou dizendo que é 400, 500, 200, 300. Tá aqui a dívida, Clara, aqui é tributo, aqui é trabalhista, aqui é cível, aqui é qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de débito. Total, última linha. É tanto. E aí? A ponte é muito grande. Existe essa possibilidade? Ele mesmo disse, no momento oportuno, o dia que o clube entender. Ele não rechaçou essa possibilidade. Agora, os números foram expostos, né? Eu cito de novo o exemplo do São Paulo, do Corinthians. Usaram lá o cartão corporativo para comprar eletrodoméstico. Tá tudo na mão do Ministério Público. Vá lá agora e se explique. Vá lá. Agora, não foi a imprensa que levantou. Eu, apesar de ser Gomes, sou Valdemir Gomes e não Gil Gomes, que fazia jornalismo policial e investigativo. Policial, criminal. Boa, Tigrão. São 7 da noite, mais 9 minutos. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Olha, muito quente, começando janeiro e fevereiro em termos de bola, muito futebol. Agora essa semana começa a Copa São Paulo. 10 de janeiro começa o Paulistão, 28 de janeiro começa o Brasileirão, metade de fevereiro começa a Copa do Brasil e o Guarani participando também. Olha, a Copa São Paulo, a ponte vai ficar em Patrocínio Paulista, que fica a 320 quilômetros de Campinas. A ponte na sexta-feira agora, dia 11 horas. Ponte e Coritiba, depois a ponte no dia 5, uma segunda-feira, 13h, ponte e meia-noite. Essa equipe do meia-noite é de Patrocínio Paulista. E no dia 8, quinta-feira, 13 horas, com aquele calor, Ponte Real de Roraima. O Guarani vai ficar em Assis, que fica a 420 quilômetros. No sábado, dia 3, 18h45, Guarani e Atlético de Minas Gerais. Depois, no dia 6, terça-feira, 18h45, Guarani e Assistense. E no dia 9, sexta-feira, 18h45, Guarani e Naviraense do Mato Grosso do Sul. Os 3 jogos do Guarani, 18h45. A Ponte vai jogar 11 horas no dia 2, vai jogar às 13 horas no dia 5 e do dia 8. É mais calor pra macaca por enquanto na Copa São Paulo. O Paulistão começa dia 10. Olha, são apenas 8 rodadas. Quando terminar a 8ª rodada, os 8 primeiros se classificam para o mata-mata em partida única e os 2 últimos serão rebaixados para a Série A2. Então, dia 10, no sábado, teremos 4 jogos, 15 horas São Bernardo e Capivariano, às 16 horas Santos e Novo Horizontino, 18h30 do sábado, dia 10, no Brinco, Guarani e Primavera, e às 20h30, Portuguesa e Palmeiras. Domingo, dia 11, às 16 horas, Neoquímica, Corinthians e Ponte. Às 17, Vero Clube e Botafogo de Ribeirão. 18h15, Noroeste e Red Bull Bragantino. E 20h30, Mirassol e São Paulo. Olha, é o seguinte, fazendo um resumão aqui, a Ponte em 2025 jogou 40 vezes. Foram 40 jogos. Contando o Paulistão, aquela derrota de virada para o Concórdia, lá em Santa Catarina pela Copa do Brasil, a Ponte de cara eliminada, até perdeu pênalti, e os jogos da Série C. E um detalhe da campanha da Macaca, em 40 jogos, por incrível que pareça, a Ponte não teve nenhuma goleada. A Ponte não venceu, não aplicou nenhuma goleada em 2025. Interessante, né?
O maior placar da Ponte foi 2-0. 4 vezes a Ponte venceu de 2-0. E olha, mas também aqui tem derby na parada, hein? E 2-0 em derby é goleada. 9 de fevereiro, Paulistão, Majestoso, Ponte 2, Guarani 0. Gols de Danilo Barcelos e Jean Dias, ambos de pênalti. Dia 3 de maio, Ponte 2, Anápolis 0. Aqui já estava na Série C. Gols de Toró e Dudu. 11 de outubro, Majestoso, Ponte 2, Guarani 0. Bruno Lopes e Luiz Felipe. E é claro, o histórico 26 de outubro. É claro que você, torcedor da Ponte, já estava contabilizando quando falei que a maior goleada foi 2-0. Claro, Ponte 2, Londrina 0. Ponte campeã da Série C, Toró e Elvis de pênalti. Olha, o Guarani, em 2025, o Guarani jogou 35 vezes. Foram 12 jogos com o Maurício Souza como treneiro, uma partida com Marcelo Cordeiro de forma interina, 11 jogos com Marcelo Fernandes e 11 jogos com Matheus Costa. Total, 35. Olha, goleada, o Guarani só teve uma, hein? No dia 6 de fevereiro, no Brinco pelo Paulistão, Guarani 4, Água Santa 0. Aqui Maurício Souza era o treneiro. Gols de Natan, volante, e dos atacantes João Marcelo, João Vitor e Denis Júnior. E teve um 4-3 aqui representativo lá em Natal com o ABC, no dia 16 de agosto. ABC 3, Guarani 4. Gols de Cauã Jesus, Mirandinha, Rafael Rodrigues e do meio argentino Diego Torres. E foi nesse jogo, nessa vitória, que pela primeira vez o Guarani entrou no G8. Olha, um detalhe interessante. Em 2025, em 35 jogos, o Guarani só marcou um gol de falta. Foi em 13 de abril, primeiro jogo da Série C. Foi no Brinco, aquele Guarani 2, Maringá 3. O gol de Caio Melo, volante, batendo uma falta logo aos 3 minutos, lá no gol de entrada. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barber Shop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barber Shop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Boles. Partindo já para a parte final do Esporte em Debate desta segunda-feira, eu tenho um recado do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante que te aguarda, hein, para celebrar os últimos dias deste ano. Reúna os amigos, a família, a turma do futebol, da formatura da escola, aniversários e bora confraternizar. Aproveite que tem promoção, rodízio de pizza, apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas, doces e tem também a pizza de sorvete. Tem Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40 com 4 garrafas de 600 ml. E atenção, aniversariante ganha o rodízio de pizza com grupo acima de 10 pessoas. Faça já a sua reserva com o João Dias. O WhatsApp é o 19 97410 6068. E atenção, hein? Dia 24 já foi, 24 e dia 31, ó, 20 e 31. Então 24, 28, 30 e 31. 30 e 31 tem almoço especial com churrasco e também no dia 1º de janeiro.
dias 26 e 27 e 28, aberto no almoço e no jantar. Tá confuso aqui, mas enfim. E no dia 2 de janeiro volta com tudo. Então deixa eu só repetir aqui, ó. Dia 24, 28 e 31 de dezembro, almoço especial com churrasco. Então, dia 31. Fechado no Natal, foi fechado, e no dia 1º de janeiro. Dias 26, 27, 29 e 30, aberto no almoço e no jantar. Então, amanhã, aberto no almoço e no jantar. E nos dias 2 de janeiro, volta com tudo, hein? Ponto 10 Pizzaria e Restaurante na Rua Boa Ventura do Amaral, 788 em Campinas. Vamos lá, Tigrão, rapidamente, tema que você vai escolher para comentar, que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas. Tema número 1, sobre a renovação de contrato de Felipe Luiz com o Flamengo, ele permanece no Mengão. Tema número 2, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, colocando Flamengo, Palmeiras e Fluminense como os melhores da América do Sul em 2025. E a FIFA, que anunciou hoje que já supera a marca de 150 milhões de ingressos vendidos para a Copa do próximo ano. Qual tema você escolhe para comentar, Tigrão? Essa renovação do Felipe Luiz, muito importante para o Flamengo. O trabalho dele em alguns momentos foi questionado, mas no futebol, como em qualquer outro segmento de atividade humana, mesmo às vezes com contestações, mesmo às vezes com alguma coisa que não deu encaixe em 100%, o que realmente acaba fazendo com que as coisas sejam avaliadas positivo ou negativamente é o resultado final oferido. E o Felipe, cá entre nós, ganhou Libertadores, ganhou o Brasileiro, ganhou o Campeonato Carioca, perdeu o Mundial, perdeu a Copa do Brasil, quer dizer, foi desclassificado. Eu acho que teve um ano de resultados muito positivos e apesar de ser a primeira experiência dele como treinador profissional, ele era da base, mas tem uma carreira brilhante como jogador e atuou ao lado ou atuou comandado por grandes treinadores na Europa. Eu acho que isso o credenciou a fazer esse trabalho que num primeiro momento eu tinha algumas dúvidas, mas esses números e resultados que eu coloquei aqui agora são inequivocamente fortes para que a gente realmente opine na direção de que o Flamengo acertou em não envidar, não restringir nenhum tipo de esforço e envidar todo o empenho no sentido de manter o jovem e talentoso treinador nas suas fileiras. Para mim, acertou o Flamengo de renovar e acertou o Felipe Luiz em concordar em negociar favoravelmente a renovação e em permanecer no Flamengo para as próximas temporadas. Bruno Meretas vai escolher o tema, também está pensando no tema. Antes, você já ouviu falar do Sicredi? Pois é, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E aí, bebê? Eu escolhi a procura por ingressos na Copa do Mundo do ano que vem. A Copa vai ser realizada, para quem não sabe, em 3 países, né? Estados Unidos, México e Canadá. E há uma procura recorde nesse momento, apenas 15 dias de comercialização. E o que a FIFA já anunciou? Que superou a marca de 150 milhões de ingressos vendidos para a Copa do ano que vem. Aí tem um detalhe que eu vou passar.
os países com maior procura de ingressos. Esse detalhe a FIFA também divulgou, né? Dados da busca de ingressos. Acreditem se quiser, a Colômbia é o país com mais pedidos de ingressos até o momento. São 367.376 inscrições. 367.376 inscrições. Aí seguidos pela Inglaterra, Alemanha, o Brasil é o quarto país com maior número de pedidos de ingressos. A Argentina é o quinto. E completam o top 10 o Equador, a Escócia, a França, a Austrália e também a Espanha. Não tenho dúvida de que será uma grande Copa do Mundo, uma das maiores, se não a maior, com relação ao número de espectadores. Teremos estádios lotados e a expectativa é muito grande, principalmente com relação à seleção brasileira e com o Carlo Ancelotti. Boles. Boa, 7h25 em Campinas. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. De pontinho em pontinho, vem aí o mascotinho. Primeira conta Grande Aventura. Com a promoção da Sicredi Iguaçu, você aplica R$100 em poupança, fundos de investimento, capital social e depósito a prazo e ganha pontos para conquistar um mascotinho Iguaçu. E novos associados de até 14 anos ganham um mascotinho na hora. Visite uma agência, confira o regulamento e participe. Sicredi Iguaçu. Aqui a família toda se diverte enquanto aprende a poupar. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. Responde na lata. Para fechar o Esporte em Debate de hoje, Breno Beretta e Valdemir Gomes do Tigrão. Vamos lá, Bebê, eu começo com você. No Na Lata, com poucos minutos em campo no Real Madrid, o Endrick foi anunciado como novo reforço do Lyon. Você acha que ele deve ser convocado para a Copa do Mundo no próximo ano? Se ele voltar a jogar bem, deve. E para você, Tigrão? Eu acho, depois de recuperar o ritmo e a qualidade que ele tinha quando foi para o Real Madrid, não teve chance.
vai depender do desempenho dele no Lyon. E ainda em relação à Copa do Mundo, Tigrão, na sua opinião, a seleção brasileira é candidata ao título da Copa do Mundo no próximo ano ou não? Sim, atrás de 5 países. E você, Bebê? Eu acho que a seleção sempre entra como candidata. Para fechar, o Flamengo tem interesse em Caio Jorge. O Cruzeiro estipula uma quantia milionária para a venda. Multa contratual ultrapassa 650 milhões de reais. Se fosse você, Caio Jorge, ficaria no Cruzeiro ou iria para o Flamengo, Breno Beretta? Se o Flamengo pagar os 50 milhões de euros, porque uma parte vai para ele, e se aumentar o salário dele do que ele ganha no Cruzeiro, iria. Boa, até amanhã, Breno. Até amanhã, Boles e ouvintes. Um abraço. Valeu, muito obrigado. E para você, Tigrão, você iria para o Cruzeiro ou ficaria no Cruzeiro ou iria para o Flamengo se fosse Caio Jorge? Depende dele, né? Se acertarem os números, ele tem muito mais visibilidade visando a Copa do Mundo no Flamengo do que no Cruzeiro. Boa, valeu, Tigrão, grande abraço, amanhã vamos estar juntos novamente. Nesse mesmo horário? Isso. Então não vai dar pra fazer aquele esqueminha, pô. Não, vamos estar no nossa área e depois, né? Tudo no esqueminha? Tudo no esquema. Legal. Valeu, Tigrão, um abraço pra você, até amanhã. Estaremos juntos. Até amanhã, se Deus quiser. Boa, valeu. Muito obrigado ao Tigrão. Olha, um último recado. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá água na boca? Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri, Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. Dá tempo de mais um ouvinte? Coloca mais um ouvinte para participar conosco aí, Elton Grimaldi. Boa tarde aí, pessoal da Band. É o seguinte, essa investida aí no goleiro aí da nossa adversária, aí em cima aí, que tá com um monte de problema, eu acho que é inviável. Não pela qualidade do goleiro. A qualidade do goleiro eu acho que é ótima. O problema é a convivência dele na cidade de Campinas, de descer direto na avenida. Eu acho que vai ser ruim para esse rapaz ele ter a cabeça para trabalhar no Guarani, a própria torcida pegando no pé dele. Então eu acho que não é viável, mas esse problema de descer direto. Se ele tivesse saído daí, ido para outro time e voltado para o Guarani, acho que não haveria problema. Mas vir direto, acho que vai causar muito problema. Abraços. Boa tarde, Boris. Boa tarde, Tigrão, amigos da Band. Aqui é o Cleberson do Jardim Novo Maracanã. Sobre as contratações do Guarani, eu vou falar aí primeiro aí do Ralf. Eu não gostei não, viu? Já tem o William Faria, já tem outro moleque aí que joga bem de volante também, que o Guarani contratou. Vai pegar aí times aí com meias e atacante muito rápido, e aí o Ralf já tá com 41 anos de idade, pra mim é boi cansado. Eu não traria, tá? Ainda mais que ele não deve ter vindo barato, o valor dele de salário, né? A respeito aí do Luca aí, até que pode ser, né? Eu acho que já tem muito atacante no Guarani, também não traria, né? Tentaria com essas molecadas aí, na hora que abrir a janela para contratar para o Campeonato Brasileiro aí, vinha algum destaque ou outro de outro time aí. Boa! Valeu! Com esta participação estamos encerrando o Esporte em Debate de hoje. Um grande e forte abraço e até amanhã! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes.
Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Vamos mudar essa abertura aí, porque a chamada tem. E vem aí o Esporte em Debate com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, João Paulo Capelanes, Denis Gavazzi e Leandro Quesada. Só Quesada daqui, sobrou. Cadê a turma? Esses caras são todos traíras.